Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Homem-Aranha, Velocidade Extrema. Capítulo 91. ZTT. O Homem-Aranha atravessou o tempo mais uma vez, usando o que resta da energia velocidade divina dentro dele para, esperançosamente, voltar ao período certo. Não vendo ninguém ao seu redor, ele desativou sua matéria-aranha e revelou suas roupas normais por baixo. Ele pegou seu telefone, porém, estava exatamente no mesmo horário do dia em que desapareceu, 26 de dezembro de 2019. Como ele não estava pagando a conta telefônica por estar toda a parte praticamente morta, seu telefone não atualiza automaticamente para a hora atual. Ele começou a caminhar pela cidade discretamente, tentando descobrir em que ano seria analisando o ambiente. Os veículos, os aparelhos e o estilo de roupa que todos usam o levam a acreditar que está no presente. Ele continuou a caminhar pela cidade até encontrar um velho parado em frente a uma estátua memorial. Eren se aproximou e percebeu que a estátua era dele mesmo, o Homem-Aranha. Esta estátua também estava no local exato onde ele decolou com o Duende Verde antes de sua suposta morte. O velho com seu cabelo grisalho penteado para trás, bigode grisalho marcante e óculos escuros coloridos, olhou brevemente para Eren antes de continuar a admirar a estátua. Eren se aproximou dele e ficou ao lado dele enquanto também observava o memorial do falecido herói. Houve um breve silêncio entre os dois até que o velho falou com ele. Sabe, ainda sinto falta dele. Eren olhou para o leve sorriso de admiração do homem antes de sorrir também. Você é fã? Eren perguntou ao velho, apoiando as mãos nos bolsos da jaqueta. O homem virou a cabeça e olhou para Eren, olhando nos olhos através dos óculos escuros. Sim, grande fã. Ele salvou minha vida uma vez. Eu estava naquele avião há pouco mais de um ano. Aquele que quase caiu no prédio do One World Trade. Observei pela janela enquanto ele colocava seu corpo na linha apenas para salvar todos nós. Isso está certo? Eren respondeu com as mãos ainda nos bolsos da jaqueta. Ele não o reconheceu. Então já faz mais de um ano, hein? Meu eu futuro disse que era quando eu deveria voltar. Meu neto também o amava. Ele costumava correr pela casa fingindo ser o herói. Até comprei para ele uma daquelas fantasias falsas. O homem fez uma pausa com um pequeno sorriso no rosto antes de continuar. Sabe, o que eu gosto na fantasia é que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode imaginar que ela mesma está sob a fantasia. E isso é uma coisa boa. Eren virou a cabeça e olhou para o homem com as sobrancelhas levantadas. As palavras do velho ressoaram um pouco com ele. Certo. Nunca pensei nisso dessa forma. Houve mais uma vez um breve silêncio entre os dois antes de Eren pedir licença. Eu preciso ir, tenha um bom dia, senhor. Você também, meu jovem. O homem dirigiu seu sorriso brilhante para Eren enquanto observava o garoto se afastar, alheio ao fato de que acabará de conhecer seu herói cara a cara. Eren pensou consigo mesmo enquanto se afastava, imaginando o que aconteceria se ele conseguisse aquele terno preto. Tudo vai mudar quando eu colocar isso. Eren continuou andando pela cidade, ainda não pronto para enfrentar seus amigos. Muitos cenários diferentes do futuro passaram por sua cabeça enquanto ele caminhava sozinho pelas ruas, no entanto, todos eles levaram ao fim do mundo. Eren finalmente notou uma placa com a data. Era 4 de abril de 2021, o que significa que ele perdeu cerca de 16 meses de sua vida. Ele perdeu 2 aniversários próprios, bem como 2 de Cindy e Harry que nasceram em fevereiro. Em termos de idade biológica literal, Eren ainda tinha 19 anos, porém, de acordo com a data, ele tinha 20 anos. Eventualmente, ele se viu entre os túmulos de Mary Parker e Richard Parker, pensando no que seu pai lhe disse. Deve ser isso que meu eu futuro quis dizer quando falou sobre sacrifícios. Meu poder. Pensei que fosse uma maldição, mas papai está certo. Não é uma maldição. Não apenas meus poderes, mas tudo. Minha inteligência, meu conhecimento do futuro e minhas habilidades são presentes que me foram dados para que eu possa mudar o resultado do nosso futuro. É minha responsabilidade fazer isso. Eren podia ouvir o zumbido suave de algum tipo de máquina atrás dele. Ele virou ligeiramente a cabeça para ver 2 rostos familiares, descendo em uma prancha atrás dele. Eram Silk and o New Goblin, Cindy Moon e Harry Osborn, seus 2 melhores amigos no mundo inteiro. Harry pensou que ela tinha enlouquecido a princípio, mas seu sentido da Silk lhe disse que Eren estava de volta. Os 2 imediatamente foram até onde ela o sentia, apenas para encontrar um garoto que se parecia com ele por trás, parado em um cemitério. Eren? A voz de Cindy perguntou, ainda vendo o garoto apenas por trás. Eren se virou completamente, olhando para os rostos deles e sorrindo para os 2. Eles eram tão diferentes, mas iguais como ele os deixou. Cindy parecia um pouco mais velha, um pouco mais madura, embora ainda tivesse aquele rosto bonito e jovem. Harry era muito diferente, ele era enorme e seus músculos eram ainda maiores que os de Eren, tendo mais corpo de boxeador do que de ginasta. Harry ergueu o visor, olhando para Eren com seus próprios olhos pela primeira vez em 16 meses. Eren abriu os braços enquanto caminhava em direção a seus 2 melhores amigos antes de ambos pularem da prancha e correrem em sua direção. Eren. Os 2 gritaram, abraçando-o com tanta força que quase o derrubaram. Eu pensei que você estava morto. Silk falou em meio às lágrimas, encharcando o ombro de Eren com elas. Por que você me deixou por tanto tempo? Ouvi-la dizer isso fez com que ele sentisse muita pena dela. Ele realmente não percebeu o quanto ela desejava vê-lo mais uma vez, já que tecnicamente ainda não tinha sido um dia para ele. Os cansativos 16 meses de sua ausência pareceram um flash para ele, mas para Cindy foi quase uma eternidade sem ele. Sinto muito, Cindy. Explicarei tudo quando estivermos todos em particular, ok? Eren sussurrou no ouvido de sua amante enquanto ela continuava a soluçar incontrolavelmente.
Senti sua falta, cara. Achei que tínhamos perdido você. Harry, escondendo as lágrimas, apertou seu melhor amigo com força enquanto sua voz abafada falava no ombro de Eren. Ele também ansiava por ver seu melhor amigo mais uma vez. Eu também senti sua falta, Harry. Os olhos de Eren permaneceram fechados enquanto os três continuavam o abraço coletivo. Senti falta de vocês dois. Eu amo vocês. Cindy agarrou Eren pelo rosto e rapidamente trancou os lábios com seu amante há muito perdido, fazendo Harry recuar e provocá-los. Hugh, pegue um quarto. Ele disse a ambos com lágrimas nos olhos. Eren e Cindy continuaram a se beijar apaixonadamente antes de Cindy se afastar e começar a proclamar seu amor por ele, todos os 16 meses perdidos. Eu te amo, Eren Parker. Eu te amo muito. Eren sorriu, olhando para seu lindo rosto com olhos amorosos. Eu também te amo. Ele disse a ela antes que ela o beijasse mais uma vez, acariciando seus lábios com os dela, desta vez com um beijo longo e apaixonado. Eu te amo tanto. Ela disse a ele em lágrimas antes de abraçá-lo com força e enterrar o rosto em seu peito. Nunca mais me deixe. Eu não vou. Eren mentiu para ela gentilmente. Eu prometo. Capítulo 92. Os três heróis, Homem-Aranha, Silk e o Novo Duende desceram até a Caverna da Aranha. Ainda parecia o mesmo de quando Eren saiu. Aquelas mesmas paredes metálicas futuristas e piso cinza estéril eram uma visão branda que ele perdeu. Afinal, era como se fosse sua segunda casa. Ao entrar na sala principal onde estavam todos os seus computadores e afins, Lily foi vista sentada em frente ao computador da vidente, pois ela ainda estava empenhada em cumprir esse papel agora que Harry estava em campo. Seus olhos se arregalaram ao ver Eren, obrigando-o a se levantar da cadeira e abraçá-lo. Ela não era tão próxima dele em comparação com os outros dois, mas mesmo assim sentia falta dele. Estou feliz que você esteja de volta. Ela disse baixinho enquanto Eren a abraçava de volta. Eu também. Eren sussurrou. Então o que aconteceu? Lily perguntou soltando Eren e olhando para ele e todos os outros. Cindy e Harry encolheram os ombros, olhando para Eren em busca da resposta. Eren não disse nada, gesticulando para que todos se sentassem antes de caminhar até um quadro de vidro branco. Todos assistiram ansiosos antes de Eren pegar o marcador e começar a escrever no topo do quadro. Ele escreveu, Viagem no Tempo. Harry bateu palmas uma vez. Eu sabia. Ele disse enquanto apontava para o quadro. Não, você não fez isso. Tanto Cindy quanto Lily disseram a ele simultaneamente. Ele nunca mencionou nada sobre viagem no tempo ao discutir suas centenas de teorias sobre Eren possivelmente estar vivo de alguma forma. Calma, isso vai ficar complicado muito rápido. É muito, então vou te dar as Cliff Notes. Eren começou a escrever mais uma vez, desta vez criando uma longa linha. Esta é a linha do tempo 1. Assim como eu, o Eren Parker desta linha do tempo voltou no tempo após nossa luta contra o Duende Verde. Assim como eu, ele viajou de volta para uma noite qualquer, quando toda a minha família estava jantando junta, quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Esse Eren, como chamamos Eren 1, contou aos meus pais sobre suas mortes, evitando assim que eles morressem. Quando ele voltou ao presente, viu que nada havia mudado nem um pouco. Seus amigos ficaram com o coração partido ao ouvir o destino do primeiro Eren Parker. Por que não mudou? Cindy perguntou, fazendo Eren desenhar uma linha perpendicular à primeira linha que ele desenhou. Ele criou uma segunda linha do tempo. Linha do tempo 2. O garotinho que Eren 1 conheceu no passado cresceu na linha do tempo 2 e se tornou Eren 2. Vou reiterar. Temos Eren 1 e Eren 2 agora. Eren 1 pais mortos. Eren 2 pais vivos graças a Eren 1 contando-lhe sobre o futuro. Eren 2 cresceu e viveu uma vida perfeita. Ele conseguiu tudo o que eu sempre quis. No entanto, ele nunca conheceu vocês. Ele se casou. Para quem? Cindy perguntou. Eren esperava poder encobrir esses detalhes, mas não tinha escolha naquele momento. Gavin Stacy. Eren respondeu com medo da reação de Cindy. Namorada do Flash. Harry gritou, não melhorando a situação para ninguém na sala. Sim, sinto muito, Cindy. Ouça, Eren começou a se desculpar, mas Cindy o interrompeu com suas próprias palavras estranhamente calmas. Talvez ela pudesse sentir o constrangimento dele com a situação, em vez de qualquer tipo de culpa. Está tudo bem. Está tudo bem, cronograma diferente, certo? Sim, precisamente. Eren ficou aliviado por essa ter sido a única reação dela. Felizmente Cindy não era do tipo ciumenta. Graças a Deus e a Baz. Ele pensou consigo mesmo antes de continuar. Então esse Eren 2 se casou e teve filhos, começou seu negócio e tudo estava perfeito. Porém, quando a tragédia aconteceu, o Homem-Aranha não estava lá para salvar a todos. A cidade caiu, depois o estado, depois o país, depois o mundo inteiro. Ele montou uma equipe desde que conheceu Eren 1 no passado e sabia sobre viagens no tempo, e criou uma máquina do tempo para voltar no tempo e impedir que Eren 1 mudasse o passado. Isso, no entanto, não corrigiu o cronograma do Eren 2. Em vez de, Eren começou a desenhar uma linha perpendicular no final da linha do tempo 1. Ele fez a linha do tempo 3. Eren 3 cresceu com uma linha do tempo que era exatamente igual à linha do tempo de Eren 1 até que ele também voltou no tempo. Desta vez, ele estava pronto para mudar o passado novamente, até que foi parado por Eren 2 que viajou mais uma vez e contou a ele tudo o que acabei de contar. Eren 3 optou por não salvar sua família e voltou para seu presente. Então Eren 3 voltou para impedir Eren 4 de fazer a mesma coisa. Agora há um loop infinito de um Eren voltando no tempo e parando o outro Eren antes de contar a ele sobre o futuro e transmitir suas memórias. Então, basicamente, eu tenho todas as memórias de Eren Parker que já existiram antes de mim em meu cérebro enquanto conversamos.
Todas centenas deles. Eren não queria contar a verdade a eles. Ele não queria que todos soubessem que cada Eren enviou apenas uma imagem posterior de si mesmo de volta no tempo como seu último suspiro. Ele não queria contar a eles as muitas vezes que teve que ver cada pessoa naquela sala morrer. Ele não queria contar a eles sobre como havia uma chance de eles próprios se tornarem um monstro. Cindy podia sentir a culpa de Eren devido às suas habilidades e isso a preocupava. Então tudo acaba bem, certo? Ela perguntou a ele, vendo se ele lhe contaria a verdade. Claro. Tudo o que precisamos fazer é derrotar os bandidos, como sempre fazemos. Eren mentiu. Uma mentira que teria sido convincente se não fosse pelas habilidades de Cindy. Cindy sabia que ele estava mentindo. Ela tinha certeza disso. No entanto, ela escolheu acreditar nele. Ela tinha acabado de perdê-lo e o recuperou. Ela não queria pensar em perdê-lo novamente. Ela prefere mentir para si mesma, dar-se falsas esperanças, do que aprender a verdade. Então você basicamente tem uma folha de dicas? Lilian perguntou a ele. Já que você sabe tudo o que vai acontecer? Bem, não exatamente. Só o fato de eu ter todo esse conhecimento já muda tudo. Já vi centenas de linhas do tempo percorrendo centenas de caminhos diferentes. Posso escolher um caminho ou combinar 200 ou 200. É muito. Já fiz tanta coisa diferente. Harry pareceu confuso ao ouvir isso, pois tudo o que eles fizeram foi voltar para casa e ter essa mesma discussão. Já? Como? Você acabou de chegar. Ele perguntou. Bem, para começar, fui o único que conseguiu falar com meu pai pela última vez. Não sei como isso aconteceu, mas deslizei no tempo e caí logo antes de ele morrer. Com ele em segurança, já que nossa conversa não teve impacto na linha do tempo porque ele morreu imediatamente depois. Eren começou a conter as próprias lágrimas antes de repetir o que seu pai lhe disse. Ele me disse que com grande poder vem uma grande responsabilidade. Ele me disse para não desistir quando as coisas ficarem difíceis e continuar sendo o Homem-Aranha. Entendo. Então apenas receber o conselho dele já alterou nossa linha do tempo. Harry disse calmamente. Além de ver todas as ações passadas de Eren. Isso é uma loucura. Muito louco. Eren repetiu. Harry parecia ter uma lâmpada acesa em sua cabeça, estalando os dedos e apontando uma arma para Eren. Então isso significa que você sabe onde está o Projeto V, certo? Não exatamente. Lembre-se que é uma linha do tempo diferente, mas vamos encontrá-la. Eren riu sem jeito, esfregando a nuca. Ele estava mentindo. Ele sabia exatamente onde o Projeto V estava sendo realizado, até a sala em que estava e os nomes nos crachás de quase todos os funcionários da instalação. No entanto, ele não queria ninguém envolvido. Este era o seu fardo para carregar. Preciso encontrar o Projeto V antes que Norman volte. Ele pensou consigo mesmo, embora esses pensamentos de culpa estivessem sendo sentidos por Cindy. Por que ele está escondendo coisas de nós? Ela pensou antes de finalmente falar. Eren. Ela disse o nome dele como se fosse uma mãe decepcionada, olhando para ele bem de perto, como se o estivesse estudando. Lembra quando você disse que não haveria mais segredos? Você prometeu. Você se lembra disso? Ela perguntou a ele, ainda estudando tudo sobre ele. Seu cérebro, os olhos dele, sua linguagem corporal. Ela não conseguia ler mentes, mas conseguia ler quase tudo sobre ele. Eu me lembro disso. Nós dois fizemos essa promessa, certo? Cindy assentiu quando ele disse isso, obrigando-o a sorrir e continuar. Viu? Eu me lembro. Chega de segredos. Ok. É melhor você manter essa promessa ou eu nunca vou te perdoar. Cindy dizendo isso fez com que o coração de Eren caísse até as profundezas de seu corpo. Se sua pele não fosse marrom, ele teria ficado pálido naquele momento. Ele sabia que ela sabia, mas manteve a fachada. Por ela, eu prometo. Nunca mais vou esconder nada de você. Ele mentiu. Capítulo 93. Eren finalmente pediu licença para sair da caverna da aranha e usou o dispositivo holográfico dado a ele por Reed Richards para ligar para a família. Se ele não conhecesse o futuro, teria muitas perguntas para o cientista, porém, ele já sabia tudo o que precisava saber. Ele estava ligando para eles principalmente apenas para que soubessem que estava bem e para que soubessem um pouco sobre o que aconteceu com ele. Então, sentado em um dos sofás de uma das salas da propriedade Osborne, ele apertou o botão azul do projetor de holograma e esperou uma resposta. Demorou apenas alguns segundos antes que Reed atendesse a chamada. Eren. Reed gritou sem acreditar que o menino que foi declarado morto estivesse bem diante dele. Não demorou muito para que Sue se juntasse a ele ao ouvir o nome do menino, seguida por Johnny e Valeria. Ei pessoal! Eren sorriu para todos eles, acenando do seu lado da chamada holográfica. Oh meu Deus, Eren! Ouvimos dizer que você morreu. Sue exclamou com lágrimas visíveis em seus olhos durante a ligação. Tio Eren. Valéria ficou animada ao vê-lo, sorrindo com as mãos juntas na frente do peito. Já fazia um tempo que ele não via todos eles desde que partiram no verão quase 2 anos antes. Valéria estava agora com 12 anos, finalmente alcançando a altura dos ombros da mãe. Cara, o que aconteceu? Johnny perguntou, levando Eren a explicar tudo o que aconteceu da mesma forma que explicou aos amigos. Ele fez questão de deixar de fora a maioria dos detalhes sobre o futuro negativo que temos pela frente. Fascinante. Reed estava esfregando o queixo enquanto pensava nas estranhezas da viagem no tempo depois de ouvir a explicação de Eren. Portanto, há tecnicamente uma quantidade infinita de cronogramas se você levar em conta os cronogramas que existem depois do nosso por falta de um termo melhor. Sim, exatamente. Eren assentiu. Aqueles que estão atrás de mim também receberão minhas memórias. Você teve algum problema com suas habilidades? Sinto muito por não ter mencionado isso antes, mas Shuri e eu descobrimos que você tem essas células especiais em seu corpo que Reed ia dar uma longa explicação. Mas Eren já sabia dessas coisas devido às memórias compartilhadas de seu passado.
Sim, velocidade divina células ou algo assim. Não posso mais usar velocidade divina, pelo menos não no nível que usei antes. O máximo que pude fazer é transformar minhas mãos em faíscas. Veja, Eren ergueu as duas mãos e tentou usar velocidade divina, porém, apenas seus dedos conseguiram obter aquele brilho azul ao redor deles. Mas vai voltar. Eu apenas me esforcei demais, eu acho. Se o seu futuro terminasse como seu futuro, sua velocidade divina retornaria mais forte do que nunca, no entanto. O método para fazer isso era algo que ele ainda precisava contemplar. Eu também ouvi sobre o que aconteceu com Franklin. Lamento saber disso. Eren estava se referindo ao fato de que Franklin, que não estava presente, havia se enviado para sua própria dimensão de bolso por engano, enquanto tentava aprender seus poderes. Ele já estava fora há cerca de 1 ano, embora ninguém na família tivesse encontrado uma maneira de encontrá-lo, devido ao fato de ele estar literalmente em outra dimensão de sua própria criação. A Fundação Futuro ficou triste ao ouvi-lo mencionar o assunto, no entanto, Valeria estava esperançosa. Nós vamos encontrá-lo. Papai e eu vamos encontrá-lo, eu sei disso. Já quase descobrimos. Eren sorriu. Eu sei que você vai, Valéria. Eu já vi. Ele mentiu. Todos os seus futuros eus morreram antes que Franklin fosse encontrado. No entanto, ele queria que eles permanecessem esperançosos, dizendo-lhes que o encontrariam. Toda a família sorriu para ele, acreditando em sua mentira, já que do ponto de vista deles, ele não tinha motivo para isso. Os 5 conversaram um pouco antes de se despedirem mais uma vez. Assim que a ligação terminou, Eren suspirou e olhou para o projetor de holograma inativo. Ele se sentiu incrivelmente culpado por não ter contado a verdade, no entanto, sabia que tinha que fazer isso pelo bem deles. Eles não mereciam viver o pouco tempo que lhes restava sofrendo com outro membro da família. Antes que ele pudesse pensar nisso por muito tempo, Harry apareceu por trás de Eren, correndo para a sala com sua fantasia e a prancha na mão. Silk estava logo atrás dele, também fantasiado, contando a Eren tudo o que ele precisava saber antes mesmo de ser dito. Mesmo sem as pistas, ele já viu o próximo inimigo em suas memórias. O Abutre? Eren perguntou a seus 2 amigos, surpreendendo-os. Bem, sim, ele parece um pouco agora que você diz isso. Harry admitiu, rindo um pouco ao se lembrar da fantasia boba do vilão. Ele está no Central Park. Vamos. Os 3 heróis foram até o local do crime, enquanto Lily os mantinha atualizados sobre a Caverna da Aranha. Assim que chegaram, viram um abutre, um homem careca vestindo um macacão verde colante com asas, voando alto no ar, jogando as penas metálicas de suas asas nos policiais abaixo dele. Ele estava muito alto no ar para o Homem-Aranha ou Silk alcançarem, já que não havia edifícios de onde eles pudessem se atirar. No entanto, o novo Goblin era mais do que capaz. Se segura! Harry gritou antes de se atirar no ar. Enquanto isso, Silk e o Homem-Aranha se prenderam ao seu planador e começaram a voar com ele em direção ao maníaco enlouquecido. É ele! Ele voltou! É o Homem-Aranha! Esta foi a primeira vez que o Homem-Aranha foi avistado desde sua suposta morte, obrigando todos a exclamarem em estado de choque ao observarem o herói e seus parceiros voarem em direção ao abutre. Senhoras e senhores, tenho notícias incríveis. O Homem-Aranha, o próprio Nova York, que foi dado como morto há 16 meses, foi avistado acima do Central Park enquanto ele, Silk e o novo Duende enfrentam um homem que se refere a si mesmo como o Abutre. Os fãs não acreditam que seu herói, não, nosso herói está de volta. Milhões assistiram a reportagem destacando seu retorno, todos sorrindo ao ver o homem que idolatravam ou o homem que impactou suas vidas havia retornado. Tudo bem, pessoal, pelo que tenho visto, tudo que esse cara faz é voar e lançar parte de suas asas. O nome dele é Adrian Toomes, um fugitivo de Riquers durante os motins dos Duendes Verdes. Ele não tem poderes, ele é apenas um cara em uma fantasia. Deve ser moleza para vocês, boa sorte. Lily falou de dentro da Caverna da Aranha, tendo vários monitores abertos com detalhes sobre Adrian Toomes, bem como clipes dele usando as poucas habilidades que tinha. Deve ser bastante fácil. Alguma ideia? Harry perguntou às 2 aranhas enquanto elas seguravam seu planador. Eu tenho alguns. O Homem-Aranha disse a ele. Harry, eu quero que você seja nosso prédio. Fique no ar no nível do abutre e evite seus ataques, enquanto Cindy e eu balançaremos em sua prancha e o atacaremos. Entendido. Harry tinha um grande sorriso no rosto. Não havia nada que ele desejasse mais no mundo do que poder combater o crime ao lado de seu melhor amigo. Foi realmente um sonho que se tornou realidade para ele. Assim como eles planejaram, Harry voou até a altitude do abutre antes de lançar ataques à distância, sejam facas de bumerangue ou vários dispositivos. O Homem-Aranha e a Silk, usando a prancha do novo Duende para se lançar para cima, atiraram-se no abutre. Devido ao fato de eles só conseguirem se mover em uma trajetória previsível no ar, o abutre se esquivou antes de provocá-los. Você pode voltar dos mortos, Homem-Aranha. Mas no ar, em meu domínio, sou imparável. O abutre proclamou antes de lançar suas penas metálicas nas aranhas e no novo Duende. Harry foi capaz de evitar esses ataques com bastante facilidade, no entanto, o Homem-Aranha e Silk não teriam o mesmo luxo de poder se mover no ar. Felizmente, Silk previu isso, criando um escudo de teia grande o suficiente para bloquear todo o seu corpo. Ao bloquear com um braço, ela segurou o braço do Homem-Aranha com a outra mão. Uma vez que 3 penas do abutre empalaram seu escudo, Silk jogou o Homem-Aranha para frente, pegando o abutre desprevenido devido ao aracnídeo vestido de vermelho e azul estar escondido atrás do escudo de Silk o tempo todo. Crack! O Homem-Aranha foi capaz de desferir um poderoso golpe de esquerda direcionado diretamente ao queixo do abutre, fazendo com que o pássaro começasse a bater as asas esporadicamente. O abutre deslizou para trás, recuperando o equilíbrio antes que o novo Goblin aparecesse na sua frente, avançando em seu planador. Crack!
Harry Osborn acertou um gancho de direita, fazendo com que todo o corpo do abutre virasse para o lado enquanto Silk se lançava para cima usando suas teias e a prancha de Harry. Crack! Como se os outros dois ataques já não tivessem causado danos suficientes, Silk deu uma joelhada poderosa no nariz do abutre, acidentalmente tirando sangue e quebrando-o. Silk estremeceu. Ufa, desculpe, eu não queria bater em você com tanta força. O Silk Sense de Silk formigou, embora não por causa do perigo. Autonomamente, ela estendeu a mão para fora, pegando uma teia que foi atirada pelo Homem-Aranha antes de puxá-lo para cima em direção ao abutre quando a gravidade começou a puxá-la para baixo. Crack! O Homem-Aranha deu ao abutre um último presente, um forte soco no queixo, que nocauteou completamente o pássaro e fez com que seus membros e asas ficassem flácidos. Enquanto o Homem-Aranha ainda estava flutuando no ar, o novo duende voou, agarrando seu braço enquanto o outro já estava agarrando Silk antes de descer em direção à terra com seu planador. Em apenas alguns segundos, o trio caiu ao nível do solo. Usando as pontas dos dedos, Silk criou uma rede de teias usando as árvores do Central Park antes que o abutre desabasse, caindo na rede e ficando inconsciente. Os três heróis olharam para o abutre, deitado como um personagem de desenho animado que foi atingido por uma explosão antes de comemorarem entre si, que estava doente. Harry gritou. Nossa sinergia já está fora dos limites. Sim, estou impressionado, novo Goblin. Eu vi você nas memórias, mas ver isso em tempo real foi um espetáculo e tanto. O Homem-Aranha deu adereços ao seu melhor amigo, sorrindo sob a máscara. Ele nunca teria pensado que Harry, entre todas as pessoas, de repente se tornaria um lutador tão forte. Eu tive que dar um passo à frente enquanto você estava fora. Harry tinha um grande sorriso por baixo da máscara. As palavras do Homem-Aranha significavam muito para ele. Você também, Silk. O Homem-Aranha olhou para seu amante. Você ficou muito melhor nessas coisas de herói. Silk sorriu sob a máscara também, era visível pela expressão em seus olhos. É tudo por sua causa. Ela disse a ele antes que dezenas de pessoas começassem a se aglomerar ao redor deles. Você é o verdadeiro Homem-Aranha? O que fez você fingir sua morte? Você e Harry Osborn são amigos na vida real? Onde você estava no ano passado? É verdade que você e Silk estão namorando? Os três heróis começaram a ser dominados por civis intrometidos, o que levou Harry a ativar seu tabuleiro. As duas aranhas pularam com ele antes que o Homem-Aranha acenasse para todos e os três decolassem. Enquanto os três partiam no planador do novo duende, o Homem-Aranha suspirou. Vejo que a imprensa não ficou menos irritante. Eles pioraram, na verdade. Minha identidade é pública, então eles estão tentando fazer com que Silk faça o mesmo. Dê a eles 1 centímetro e eles querem 1 quilômetro. Harry disse a ele. Ah, por causa do nome, certo? Deveria ter ficado convidente. Sim, mas isso iria contra todo o meu propósito. Estou fazendo isso para espiar. Sei que pode não significar muito para todos os outros, mas adotar o nome do meu pai e substituí-lo é importante para mim. Quando as pessoas ouvem Osborn, quero que pensem no bem que fiz à empresa. Quero que Harry Osborn seja o primeiro nome que lhes vem à cabeça. O mesmo acontece com o Duende. Quero que o Goblin seja algo positivo, não o monstro que meu pai se tornou. Não aquele que foi responsável pela morte de milhares de pessoas e matou o Homem-Aranha. Quero que os dois nomes dele, que agora são meus, tragam segurança às pessoas. Além disso, Tony Stark fez isso, então por que eu não posso? Eren estava sorrindo sob a máscara o tempo todo enquanto ouvia a explicação de Harry. Estava claro que Eren havia contagiado ele, algo que aconteceu com quase todo mundo com quem ele teve contato. Falando nisso, havia outra pessoa que o Homem-Aranha precisava visitar. Estou muito orgulhoso de você, Harry. Vá em frente, ainda preciso que algumas pessoas saibam que estou bem. O Homem-Aranha bateu no ombro de Harry antes de saltar da prancha. Os outros dois voltaram para casa, enquanto o Homem-Aranha foi até a cobertura da Gata Negra. Uma vez lá, ele bateu 2 vezes na porta deslizante de vidro. Felícia foi vista espiando pela esquina antes de seus olhos se arregalarem. Ela então correu em direção à porta deslizante, abriu-a e abraçou o Homem-Aranha. Aranha? Ela gritou, agarrando com força. Ei, gata. Desculpe por parecer que eu morri. Vou explicar. Assim como ele disse, o Homem-Aranha explicou tudo para ela enquanto os dois se sentavam em uma das mesas da casa dela. Puta merda. Isso deve ser pesado. Ela ficou chocada. A viagem no tempo era algo que ela nem acreditava que existia, muito menos em linhas de tempo alternativas. Sim, muito. Ele disse a ela. É meio assustador ter todas essas memórias em meu cérebro. Eu tenho uma pergunta. Gata Negra tinha uma espécie de sorriso malicioso no rosto quando suas bochechas começaram a ficar vermelhas. Nessas outras linhas do tempo. Você e eu alguma vez. Você sabe? Ela quase não quis dizer isso. Ela sabia que ele estava comprometido, então não queria ultrapassar nenhum limite. No entanto, ela ainda estava curiosa. Bem, o que você quer dizer? Tipo encontro, ou você quer dizer aquilo? O Homem-Aranha perguntou. Bem, eu quis dizer aquilo, mas se você tiver a resposta para qualquer uma delas, eu aceito. Gata Negra ainda estava corado. Ela achou que era uma coisa tão boba perguntar a ele, especialmente porque ele era muito mais novo que ela. No entanto, ela não pôde deixar de pensar sobre isso. Sim, já fizemos isso em outras linhas do tempo e namoramos. No entanto, meus outros eus perceberam que você não estava realmente interessado no homem sob a máscara, apenas no Homem-Aranha. Foi um erro mais do que qualquer coisa da parte deles. Claro, eles concordaram com isso no começo. Quero dizer, olhe para você. Você é uma mulher muito atraente e mais velha. Que tipo de cara da minha idade eu seria para não querer? Você sabe. Quero dizer, se eu fosse solteiro, é claro.
Eu nunca faria isso agora, já que Silk e eu estamos em um relacionamento. O que quero dizer é, não tenha muitas esperanças nem nada. Você e eu nunca fomos feitos para ser nada além de amigos. Sinto muito. Isso pode ter parecido inesperado e direto, no entanto, Erin tinha o conhecimento de centenas de linhas do tempo. Os sentimentos secretos de Felícia por ele não eram muito secretos. Ela ficou perplexa. Ela nunca pensou sobre isso, mas era verdade. Apesar de se apaixonar pelo herói, ela nunca pensou no homem por trás da máscara. Nem uma única vez. Você está certo, Aranha. Eu não percebi isso até agora, mas nunca me importei em conhecer o outro você. O homem em vez do herói. Sinto muito por isso. Gata Negra parecia um pouco envergonhada, no entanto, Erin não se importava muito com o fato de ela o ver dessa forma. Ele já havia superado isso há muito tempo devido a décadas de anos para pensar sobre isso tecnicamente. Se você quiser conhecer minha outra metade, eu posso te mostrar. Eu sei que você manteria meu segredo seguro, já que você sabe. Memórias e tudo mais. Gata Negra pensou em aceitar esta oferta dele. Ela estava curiosa, mas também não queria estragar a surpresa. Porém, ela estava determinada a provar que ele estava errado, a mostrar que pode se importar com o cara que está sob a máscara, mas como amigo. Eu gostaria de, ela disse a ele. E então o Homem-Aranha estendeu a mão para o rosto e tirou a máscara, mostrando a ela seu rosto jovem pela primeira vez. Seus olhos se arregalaram, pois ela esperava algo muito diferente. Ela não disse uma palavra, apenas continuou olhando para o menino, obrigando-o a rir e fazer uma piada. Você sabia que uma foto duraria mais, Felícia? Gata Negra saiu dessa antes de mantê-lo profissional. Você é muito bonito, Aranha. Silk é uma garota de sorte. Erin sorriu. Eu diria que sou sortudo. A propósito, meu nome é Erin. Gata Negra sorriu suavemente para ele. Prazer em conhecê-lo, Erin. Obrigado por ser honesto comigo hoje. Mais uma coisa que você me ensinou e que preciso melhorar. Erin se sentiu culpado ao ouvir suas palavras. Ele deixou de fora muitos detalhes, como a forma como a viu morrer em muitas outras linhas do tempo ao lado de seus outros amigos. Às vezes, até ele era quem tirava a vida dela. Porém, mais uma vez, Erin mentiu para um amigo. Claro, ele disse a ela. Sempre serei honesto com você, não importa o que aconteça. Capítulo 94. Uma semana se passou desde que Erin retornou à sua linha do tempo. Sozinho, ele estava deitado em sua cama de solteiro dentro de um apartamento pequeno, apertado e em ruínas. Ele abandonou a escola porque era inútil continuar devido ao fim do mundo, no entanto. Ele disse a Harry e Cindy que só queria se concentrar em outras coisas antes de voltar para a escola. Sua única fonte de renda era o pouco que ganhava com o Clarim diário e o que economizava na conta bancária dava para pagar alguns meses de aluguel. Esta foi uma enorme bandeira vermelha em seus olhos. Erin Parker, o maior leitor ávido de todos os tempos, abandonar repentinamente a escola era algo incomum para ele. Ele sempre se sobrecarregou e equilibrou a escola com coisas de herói, nunca colocando uma após a outra. No entanto, desta vez ele de repente estava jogando fora suas aspirações de ficar sentado em casa o dia todo e ficar deprimido quando não estava fazendo coisas do Homem-Aranha. Harry ofereceu a Erin pelo menos para ficar na mansão e um emprego na Oscorp, no entanto, ele se sentiu estranho com a ideia de Harry ser seu chefe, então ele recusou. Ele ainda tinha as chaves do edifício Baxter, mas, novamente, ele não queria ser um aproveitador. Erin verificou sua conta bancária, suspirando quando ela começou a cair abaixo dos 3 dígitos. Talvez eu devesse aceitar a oferta de Harry. Ele sussurrou para si mesmo antes de ouvir uma batida na porta da frente. A porta era de tão baixa qualidade que apenas bater nela abriu, revelando Cindy Moon parada na porta com uma expressão perplexa. Ela olhou em volta para as paredes sujas, o interior empoeirado e a porta quebrada com as sobrancelhas franzidas. Ela não conseguia acreditar que era assim que Erin decidiu chamar de casa. Você está realmente bem em viver assim? Ela perguntou a ele. Ela estava preocupada com ele, percebendo que ele estava lentamente voltando para aquela versão deprimida de si mesmo no colégio. Sim, é tudo que eu preciso. Além disso, ninguém pode me ver entrando e saindo daqui graças à claraboia, viu? Erin apontou para a claraboia suja acima dele, uma que estava fora da vista de qualquer prédio ou rua abaixo. Foi perfeito para Erin e o Homem-Aranha, permitindo que o herói escapasse sem ser detectado. Seriamente? Cindy não conseguia acreditar. De jeito nenhum ela iria deixá-lo viver na solitária em um lugar como aquele. Tudo bem então, eu voltarei. Cindy saiu imediatamente do apartamento. O que ela está fazendo? Erin pensou, tentando repassar suas memórias para ver se isso já aconteceu com algum outro Erin. Infelizmente, à medida que as coisas foram acontecendo, as memórias começaram a se tornar menos confiáveis à medida que os cronogramas foram mudando. Na verdade, toda essa ideia de apartamento era dele, completamente independente de qualquer outra linha do tempo. Cerca de 1 hora depois, Cindy abriu a porta. Desta vez ela estava segurando uma mala e uma mochila com suas coisas. Estou me mudando, ela disse a ele. Erin se levantou da cama com uma expressão confusa no rosto. Tem certeza de que seus pais concordam com isso? Principalmente sua mãe? Você não está esquecendo que tenho 20 anos? Cindy largou suas coisas no chão e caminhou até Erin enquanto ele se inclinava na cama. Cindy pulou em seu colo, passando os braços em volta de seu pescoço enquanto admirava seu rosto. Você tem estado distante ultimamente. Você sabe que ainda tenho esses impulsos, certo? Cindy empurrou Erin para trás, fazendo a cama render quando suas costas bateram nela. Com a mão ainda no peito dele, Cindy se inclinou para a frente e falou baixinho com ele. E se eu morar aqui bem, posso reprimir esses impulsos o quanto eu quiser. Certo, sim. Erin não esperava que ela fosse tão atrevida. Eles realmente não falavam muito sobre os impulsos, já que não tinham uma explicação para isso e ambos achavam embaraçoso que ocasionalmente ficassem incontrolavelmente excitados perto um do outro. Mas,
Cindy pressionou seu peito, inclinando-se para cima antes de olhar ao redor para o horrível prédio de apartamentos. Este lugar está acabando seriamente com o clima. Que tal fazermos algumas reformas na casa? Tornar as coisas um pouco mais animadas. Substituir aquela porta velha. Não sei se isso é permitido. Erin murmurou. Não acho que o seu senhorio se importe com o que acontece com este lugar, quero dizer, olhe para isso. Quando foi a última vez que este lugar foi limpo? Cindy mais uma vez olhou para as paredes empoeiradas com desgosto. Vamos, levante-se, preguiçoso. Cindy saiu da cama e puxou Erin usando sua super força. Ele caiu de pé, formando um sorriso no rosto e balançando a cabeça. Você está falando sério? Ele perguntou a ela, rindo do absurdo de toda a situação. Sua mudança, seu desejo de reformar de repente, foi tudo muito inesperado e repentino. Muito. Vou pegar alguns materiais de limpeza. Não demorou muito para que Cindy voltasse com uma infinidade de ferramentas e soluções de limpeza, tudo de alta qualidade para garantir que as paredes, pisos e teto manchados fossem limpos. Os dois tocaram música de fundo enquanto começavam a limpar juntos o que agora era o apartamento deles. Eles começaram pelo chão, usando esfregões para tentar limpar toda a sujeira antes de ficar de quatro e limpar o chão de madeira à mão. Devido à sua força, eles conseguiram tirar a gosma do chão com facilidade, transformando a cor suja, opaca e escura de nós em uma cor de mel mais limpa. Eles então foram para as bancadas, usando o limpador de bancada para remover as manchas. A certa altura, Erin estava com os dois braços em volta de Cindy enquanto eles limpavam. Isso não foi nem um pouco eficiente, mas tornou as coisas um pouco mais divertidas para os dois. Eles fizeram a mesma estratégia com as janelas, já que Erin usava sua altura para alcançar as metades superiores delas enquanto ela limpava as metades inferiores. Ocasionalmente, os dois se distraíam e dançavam juntos ao som da música quando uma de suas músicas favoritas tocava. Já fazia um tempo que Erin não estava tão animado. Era um lado dele que ela sentia falta há muito tempo. As paredes eram as próximas e graças aos seus poderes de aranha, eles foram capazes de escalá-las e esfregá-las com facilidade. O mesmo acontecia com o teto, já que os dois ficavam pendurados de cabeça para baixo enquanto limpavam a sujeira junto com a claraboia. Uma vez que o quarto estava impecável, os dois saíram para pegar alguns objetos de inauguração para levar para o apartamento. Sendo jovens adultos falidos em idade universitária, eles não podiam pagar muito, mas se contentavam com o que podiam, optando por vasos de plantas falsos e alguns posteres do antigo quarto de Cindy. Eles também compraram luzes LED para pendurar no teto para fazer a iluminação parecer um pouco menos monótona e os dois conseguiram um pequeno tapete para o centro da sala para juntar tudo. Como os dois estavam perto de terminar o projeto, Erin não parava de sorrir e Cindy percebeu. Na verdade, esta foi a primeira vez que ela viu um sorriso genuíno do menino, um sorriso cheio e brilhante. Claro, ela não tinha ideia, mas ele estava muito deprimido, pois sua mente estava sempre voltada para o futuro, sempre repassando suas memórias. No entanto, ele conseguiu se distrair durante todo o dia. Com apenas um passo final, os dois substituíram a porta defeituosa na entrada do quarto antes de se virarem para ver sua nova casa por completo. Os pisos lamacentos e escuros se foram, pois agora eram de um marrom claro brilhante. As paredes não eram mais cinzentas e manchadas, finalmente estavam brancas como eram quando a sala foi construída. Aquelas manchas misteriosas no teto também desapareceram e a claraboia estava cristalina, junto com todas as janelas. Isso não é melhor? Cindy disse com as mãos nos quadris enquanto suas roupas estavam cobertas de sujeira e poeira da cabeça aos pés. Sim, obrigada, Cindy. Eu não percebi, mas precisava disso. Erin disse a ela. Ele sabia que a sala estava uma bagunça, mas estava desesperado demais para fazer qualquer coisa a respeito. Ele tinha ouvido falar que apenas limpando o quarto, o humor e a visão da vida poderiam mudar, e isso parecia ser verdade, pois ele também olhava ao redor da sala com o corpo também coberto de poeira. Cindy sorriu para ele, sendo capaz de sentir o quanto o humor dele havia mudado devido aos poderes dela. Qualquer coisa para você. Ela disse a ele com aquele sorriso ainda no rosto. No entanto, aquele sorriso doce e inocente em seu rosto logo se transformou em um sorriso mais travesso quando ela passou os braços em volta do pescoço dele e o beijou nos lábios. O que você acha de nos limparmos juntos? Ela perguntou a ele, não sendo mais capaz de lutar contra a sensação de seus poderes de aranha interagindo e multiplicando por 1000 seus já altos níveis de atração um pelo outro. Você leu minha mente. Erin disse a ela antes de levantá-la e carregá-la para o banheiro. Não demorou muito para que os dois estivessem completamente nus no chuveiro, acariciando os corpos ensaboados um do outro enquanto trocavam línguas envoltos em vapor. Enquanto eles se beijavam apaixonadamente sob a água quente que chovia sobre eles, Cindy começou a esfregar o eixo de seu amante, sentindo-o aumentar em sua mão até atingir seu tamanho máximo. Eu quero que você me foda. Cindy sussurrou, olhando para seu amante com olhos desejosos. As paredes são finas. Os vizinhos vão nos ouvir. Erin ficou um pouco envergonhado com esse fato, porém ficou claro pela expressão de Cindy que ela não estava nem aí para o momento. Deixar eles ouvem. Ela sussurrou. Sem dizer uma palavra, Erin levantou-a e pressionou-a contra a parede, obrigando-a a envolver as costas dele com os dois braços, junto com as pernas, enquanto ele começava a deslizar lentamente sua masculinidade dentro dela. NNGH, a porra! Cindy choramingou no ouvido de seu amante quando ele começou a mover os quadris para frente e para trás, ficando um pouco mais assertivo a cada golpe, até o ponto em que Cindy ficou completamente imobilizada contra a parede do chuveiro. Oh meu Deus, sim!
Cindy começou a cravar as unhas nas costas de seu parceiro enquanto ele continuava a preenchê-la com sua masculinidade, segurando-a em seus braços contra a parede. Ela então segurou o rosto dele com as duas mãos, puxando-o em sua direção antes que os dois lábios se fechassem mais uma vez e gemessem juntos. MMHMM. Seus gemidos apaixonados foram abafados pela boca um do outro. O corpo de Cindy começou a tremer quando seu amante começou a tocar nos pontos certos. Isso era algo que ela ansiava. Sentir seu toque, senti-lo dentro dela, saboreá-lo. Ela estava desejando isso. Por outro lado, Eren estava fazendo o possível para tentar agradá-la ao máximo possível, ao mesmo tempo que tentava saborear cada momento íntimo como se fosse o último. Ele se afastou dela, olhando em seus olhos enquanto continuava a se mover para frente e para trás dentro dela antes de sussurrar para ela: "Eu te amo tanto." Cindy olhou para ele, sem quebrar o contato visual nem por um segundo antes de repetir para ele: "Eu te amo pra caralho. Deus, senti sua falta." Ela disse a ele antes de agarrar seu pescoço e puxá-lo para perto para beijá-lo mais uma vez. Querendo mudar as coisas, Eren a virou e pressionou seus seios contra a parede antes de entrar nela por trás. Suas coxas batendo em suas bochechas macias podiam ser ouvidas junto com a água batendo enquanto ele continuava a dar prazer a ela por trás. Cindy gemeu, a foda Eren, enquanto sentia sua masculinidade pressionando seu útero a cada movimento para frente. Sentindo que Cindy estava perto, Eren agarrou seus dois braços e começou a desferir golpes mais profundos, mais longos e mais rápidos. Assim que ele começou a ganhar velocidade, Cindy começou a estremecer novamente, murmurando sem fôlego: "Estou gozando." Nia. Eren podia sentir sua feminilidade quente apertando com força enquanto ela chegava ao clímax. Ali, NNNNNH, Cindy soltou alguns gemidos suaves e apaixonados ao terminar e Eren fez uma pausa para permitir que ela recuperasse o fôlego. Usando suas teias, Cindy formou uma pequena rede atrás de seu amante antes de empurrá-lo de volta para ela. Ela empurrá-lo tão de repente o surpreendeu, pois ele nem percebeu que ela formava uma cama de teias atrás dele. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, Cindy subiu em cima dele e começou a montá-lo, deslizando-o completamente para dentro dela em um movimento rápido. Como se estivesse completamente consumida pela paixão, Cindy começou a se mover para cima e para baixo ferozmente até o ponto em que a rede começou a ficar tensa devido à pressão. As teias não eram a única coisa que ficava tensa sob a pressão, já que Eren começou a se sentir oprimido pelos movimentos de seu amante. Ele geralmente ficava em silêncio durante seus atos pecaminosos, porém, não conseguia mais se conter. Ele começou a soltar gemidos ofegantes enquanto Cindy continuava montando nele como se sua vida dependesse disso. Os movimentos de Cindy tornaram-se mais ferozes a cada momento, à medida que os seus seios começavam a saltar alegremente com cada movimento da anca. Cindy não se conteve e começou a gemer ainda mais alto, tão alto que mesmo que as paredes não fossem finas, os vizinhos com certeza conseguiriam ouvi-la. MMMH. Porra, você se sente tão bem. Eren tentou lembrá-la, eles vão, mas antes que as palavras pudessem sair de sua boca, Cindy fechou os lábios. SHHHH. Ela soou, colocando um único dedo sobre sua boca palmada enquanto ela começava a montá-lo. Ela então colocou uma das mãos no coração dele, sentindo-o acelerar mais rápido do que jamais havia sentido antes. Ela riu. Não finja que isso não te excita. Posso sentir seus sentimentos, lembra? Ela provocou enquanto continuava movendo os quadris para cima e para baixo. Seus lábios começaram a tremer quando ela começou a se sentir dominada pelo prazer mais uma vez. Isso significa que posso me sentir extra bem quando estou com você. Os dois brigaram por um tempo, por tanto tempo que perderam a noção do tempo. Eren ficou chocado com o final. Ela geralmente era tão tímida e reservada em todos os outros aspectos de sua vida, mas assim que permitiu que esses impulsos assumissem o controle, ela se tornou como um animal selvagem. Uma fera que não poderia ser domesticada. Ele estaria mentindo para si mesmo se dissesse que não ama isso. Capítulo 95. Eren e Cindy estavam deitados abraçados na pequena cama de solteiro dentro do que agora era o apartamento deles. Era pequeno demais para duas pessoas, mas eles não se importavam de ter que sufocar um ao outro só para dormir confortavelmente. Na verdade, foi a primeira vez que os dois dormiram juntos na mesma cama. Os dois acordaram quase ao mesmo tempo, o que levou Cindy a se aconchegar no peito de seu amante e cumprimentá-lo. "Bom dia", ela disse fofa e sonolenta. Eren sorriu para ela, cumprimentando-a da mesma forma. "Bom dia", ele disse a ela, abraçando-a com força. "Provavelmente deveríamos economizar para comprar uma cama nova, hein?" Cindy exalou com humor. "Sim, provavelmente. Posso fazer alguns turnos extras. Mas não me importo de estar tão perto." Cindy sorriu enquanto enterrava o rosto em seu peito quente. Ela realmente não se importava nem um pouco. "Tem certeza que quer fazer isso? Morar aqui assim comigo com o salário de fotógrafo freelancer?" Eren se sentiu um pouco envergonhado. Se ele soubesse que Cindy tentaria se mudar, ele teria simplesmente aceitado o emprego na Oscorp, apesar de como se sentia por ter um emprego dado a ele por seu melhor amigo. Cindy riu para si mesma. "Eren, eu não me importo se eu tivesse que viver em uma caixa com você. Contanto que eu possa estar com você pelo tempo que nos resta, estou feliz." O coração de Eren afundou. "Que tempo nos resta?" Ele pensou. "O que você quer dizer?" Ele perguntou a ela, imaginando se ela estava vendo através de toda a sua fachada esse tempo todo. "Você nunca sabe por quanto tempo ainda teremos um ao outro. Pensei que você tivesse morrido, Eren. Tive que viver com o pensamento de que você talvez nunca mais voltasse. Quando você se foi, Harry, Lily e eu contamos qualquer um que perguntasse que você fosse estudar no exterior, no país de origem de sua mãe, já que não havia um corpo que confirmasse que você estava morto. Ninguém realmente questionou isso, então ninguém pensou que Eren Parker estava possivelmente morto, exceto nós. Mantivemos esperança por muito tempo, procuramos por meses.
Até o governo estava procurando por você para que pudessem usar seu corpo para testes, mas ninguém encontrou nada. Criamos muitas teorias, pensando que talvez você corresse tão rápido que acabasse perdido em algum lugar, mas nunca pensamos que você estava perdido no tempo. Assim que começamos a aceitar a perda de você, Harry foi embora e treinou na Rússia e eu fiz terapia para tentar lidar com tudo isso. É engraçado. Você sabia que tive que brigar com meu terapeuta? Ele tentou colocar gás em toda a cidade e forçá-los a sonhar com uma falsa realidade. Isso me fez perceber que não quero experimentar nenhuma vida sem que você a vivesse comigo. Não queria viver uma vida sem você e te considerava algo garantido. Mas eu segui em frente, comecei a fazer essa coisa de herói sozinho até que Harry voltou e começamos a ser heróis juntos. Lily juntou-se logo depois, sendo nossa vidente. Aí você voltou e eu fiquei muito feliz. Eu disse a mim mesmo que nunca mais consideraria você como garantido. Eu disse a mim mesmo que se tivesse a chance, passaria todos os momentos da minha vida para estar com você. Posso não ter a sorte de ter você amanhã, então devo aproveitar o hoje. Você sabe, Cindy disse suavemente, esfregando o peito de Erin com a mão. Ela realmente quis dizer tudo isso. Ela o amava tanto, que suportaria qualquer coisa apenas para que pudessem ficar juntos, mesmo que isso significasse viver desconfortavelmente. Ela poderia simplesmente ter visitado o apartamento dele diariamente, mas isso não era suficiente para ela. Ela queria compensar o tempo perdido. Erin ficou chocado. Ele não percebeu que os sentimentos dela por ele eram tão substanciais. Claro, ele sentia exatamente o mesmo por ela, apesar de não ser capaz de encontrar palavras para demonstrar isso. No entanto, ele não precisou dizer nada. Ele não precisava dizer a ela que a amava mais do que qualquer coisa na Terra. A ligação deles, aquela que Cindy podia sentir, disse-lhe tudo o que ela precisava saber. Eu sinto o mesmo por você. Erin disse a ela. Eu sei que sim. Posso sentir tudo o que você sente, Erin. Você não pode esconder nenhum sentimento de mim. Cindy brincou, embora isso tivesse vários significados. Certo. Sinto muito de novo. Eu não queria deixar vocês assim. Eu só queria salvar todo mundo. Erin disse suavemente, sentindo-se um pouco culpado por ter feito seus amigos passarem por tanta coisa. Está tudo bem. Você salvou todo mundo, então está tudo bem. Eu te amo por isso. Quando essas palavras saíram de seus lábios, os dois receberam uma mensagem de Harry no chat do grupo de heróis. Harry, eu sei onde Conrad Marcos estará esta noite. O bastardo está tirando férias em uma de suas outras casas. Acho que agora é o melhor momento para tentar arrancar algumas informações dele. Silk? Homem-Aranha? Vidente? Vocês estão dentro ou quê? Lily, estou dentro. Erin, acho que estou triste. Olha que horas. Assim que Erin enviou a mensagem, Cindy franziu a testa para ele. Você não vai encorajar a ideia maluca dele de interrogar ou sequestrar um funcionário do governo inteiro, vai? Ele está sendo impulsivo e burro agora. Ele está obcecado demais com a ideia de apagar da existência tudo de ruim que Norman fez. Cindy começou a digitar sua própria mensagem no chat antes de clicar em enviar. Cindy, vocês vão mesmo sequestrá-lo? Harry, você não ouviu Erin? O projeto V ainda está por aí. Você não viu do que ele era capaz? Não quero que ninguém ponha as mãos nessas coisas. Precisamos encontrá-lo agora. Além disso, não vou sequestrá-lo a menos que ele não coopere. Só vou arrancar algumas respostas dele, já que ele não atende minhas ligações ou e-mails. Cindy, nós não fazemos isso, Harry. Isso é ultrapassar os limites. Harry, você não faz isso. Eu faço o que for preciso. E você arrancou a cara do meu pai e está falando em ultrapassar os limites? Vá em frente e fique em casa então. Erin e eu faremos o que precisa ser feito. Erin, na verdade, acho que Cindy está certa. Não deveríamos descer tão baixo e você também não está pensando sobre isso de forma lógica. Isso é muito ilegal e você tem uma identidade muito pública. Fugir impune do trabalho de vigilante é uma coisa, mas espancar o futuro prefeito. Não sei, cara. Erin, devemos apenas segui-lo até que ele nos dê pistas. Harry, de jeito nenhum. Harry, você percebe que segui-lo pode levar a nada? Pedir com educação não está funcionando e ele é o único que tem uma chance razoável de se envolver em toda a situação. Erin, eu não me importo. Você está levando isso longe demais. Você está se tornando como eu era quando me chamava de Aranha Fantasma. Eu estava cheio de raiva, estava amargo e pensei que fazer coisas assim faria com que me sentisse melhor, mas isso não acontece. Erin, além disso, eles não farão nada com o projeto V até daqui a 1 ano. Temos muito tempo. Harry, espere, você está falando sério? Você vai ficar do lado dela? O que aconteceu com todo mundo fazendo o que for preciso para salvar as pessoas? E se eles se mudarem mais cedo? Você disse que as coisas já são diferentes nesta linha do tempo. Erin, ela é minha namorada, mano. Desculpe, tenho que concordar com ela. Harry, desde quando Cindy tem você com coleira e guia? Lily, acho que eles podem estar certos, Harry. Acho que deveríamos ter uma ideia diferente que não envolvesse espancar um político. Harry, você também? Tudo bem, eu mesmo farei isso. Vou mandar uma mensagem para vocês quando eu realmente fizer algo com minhas habilidades. Cindy olhou para Erin enquanto eles ainda estavam na cama juntos. Devemos pará-lo? Ela perguntou a ele. Erin balançou a cabeça. Apenas deixe-o fazer o que quiser. Vai ficar tudo bem. Erin já previa isso há algum tempo. Na verdade, ele ficou surpreso que Harry demorou tanto para agir. Ele precisava deixar Harry fazer o que ele queria, deixá-lo continuar nessa jornada de expiação por ser filho de seu pai. Se ele tentasse impedi-lo, isso arruinaria a amizade deles, ele já tinha visto isso acontecer uma e outra vez.
Então Eren deixou Harry fazer o que quisesse, esperando que Harry lhe telefonasse informando que a informação havia sido extraída. Horas depois, Conrad Marcus estava trabalhando em alguns documentos no escritório de sua casa de férias, enquanto sua esposa e filho estavam em outro lugar da propriedade. Enquanto assinava documentos, ele ouviu o som de botas se aproximando no corredor, o que levou o político de meia-idade a olhar para cima com as sobrancelhas franzidas. Meredith? Ele perguntou, presumindo que fosse sua esposa andando com uma força incomum a cada passo. Zachary? Desta vez ele presumiu que era seu filho tentando acertá-lo. No entanto, para sua consternação, nenhum deles atenderia seu chamado quando a porta se abriu, revelando o novo Goblin todo vestido de preto atrás dela. Assim que sua bota entrou na sala, Conrad Marcus levantou-se. Osborne? Ele perguntou, tropeçando para trás até que suas costas bateram na parede. Eu estive procurando por você, Sr. Marcus. Você não tem atendido minhas ligações. Harry deu outro passo furioso à frente com sua bota devastadora, cerrando os dois punhos. Lembra quando salvei sua vida meses atrás? É hora de você me retribuir por isso. E reembolsar você. Conrad Marcus mal conseguia falar enquanto o jovem continuava a se aproximar. Ele tinha visto o que o novo duende faz com os criminosos sempre que estava sozinho. Ele não queria participar disso. Projeto V. Diga-me onde está sendo realizado. Diga-me como entrar e não machucarei você ou sua família. Sua esposa e seu filho estão dormindo agora, então vamos fazer o que for necessário para garantir que eles acordem para cima, certo? Harry estava blefando aqui. Ele nunca machucaria uma pessoa inocente, especialmente uma criança. Eu gostaria de poder te contar. Antes que Conrad pudesse continuar a murmurar palavras, Harry o empurrou contra a parede e colocou uma de suas lâminas de pulso contra sua garganta. Eu não sou o Homem-Aranha. Vou extinguir você se você não me der o que eu quero. Ninguém vai ouvir você gritar, ninguém vai ouvir você chorar. Todo o seu sistema de vigilância também foi resolvido. Haverá nenhuma evidência de quem bateu em você aqui esta noite. Ao contrário do que acontece com a esposa e o filho, isso pode ou não ter sido um blefe. Harry tinha visto os acordos de seu pai com Conrad Marcus. Ele era tão desprezível quanto o Duende Verde e estaria melhor 6 palmos abaixo. Você não tem medo de ser o principal suspeito? De todas as pessoas, você estaria no topo da lista. Conrad realmente pensou que isso iria perturbar Harry, mas não fez nada além de irritá-lo. Eu sou o homem mais poderoso deste maldito estado. Um dos homens mais poderosos do país, tudo graças àquele meu pai de merda. Eu não dou a mínima para qual lista faço parte. Vou limpar tudo como sempre fiz, usando os dólares desonestos do meu pai. Depois que Harry se revelou oficialmente o novo duende, a lei não o afetou. Ele era a principal fonte de financiamento e os financiou apenas por esse motivo. Com a polícia no bolso, ele poderia fazer o que quisesse. Algo que ele aprendeu ao pesquisar sobre Wilson Fisk. Harry, é claro, usou esse poder para o bem, mas ele não tinha medo de distorcer a bússola moral se isso significasse ajudar as pessoas no longo prazo. Obter essas informações fazia parte disso. Você é um monstro, assim como seu pai. Conrad foi recompensado por dizer isso com um soco no estômago, um soco tão poderoso que quase começou a vomitar ao se curvar sobre o punho de Harry. Você está certo. Estou lhe dando uma última chance de me dizer o que eu quero saber. Harry dizer isso fez Conrad Marcus suspirar, sinalizando derrota. Tudo bem, verifique o laptop ali. Você verá um arquivo em meus e-mails mencionando algo sobre uma situação urgente. Vá em frente e clique nele. Harry olhou para o homem com olhos relutantes antes de jogá-lo no chão e colocar o pé nas costas de Conrad quando ele começou a usar o laptop. Ele procurou nos e-mails do homem até encontrar um com um vídeo anexado intitulado Urgente. Harry clicou nele, apenas para ficar chocado com o que viu diante dele. O vídeo estava entrecortado e mostrava a visão de cerca de 10 câmeras de vigilância ao mesmo tempo. No início ele viu pessoas passando por cada câmera, correndo como se houvesse algo horrível atrás delas, correndo como se estivessem tentando escapar de um monstro. Quando um dos cientistas, vestindo um jaleco, virou à esquina de um dos corredores, ele foi empalado por uma gavinha preta, embora ainda estivesse vivo quando seus olhos se arregalaram e ele foi puxado para fora do quadro. O que? Harry murmurou com uma voz trêmula enquanto continuava a observar a tela de perto. Seus olhos começaram a olhar freneticamente ao redor da tela antes que uma das câmeras mostrasse mais pessoas correndo. Uma gavinha agarrou uma das cientistas pelo tornozelo antes de levantá-la no ar e jogá-la no chão como um chicote. Ela morreu instantaneamente antes que a gavinha a atirasse contra seus colegas com tanta força que eles morreram com o impacto. Lentamente, o monstro começou a se mostrar, avançando com o pé envolto em preto antes que todo o seu corpo ficasse visível. Os olhos de Harry estremeceram quando ele olhou para a monstruosidade na tela. Toda a sua silhueta humana foi coberta pelo projeto V. Seus olhos eram enormes e brancos, cobrindo quase todo o seu rosto. O resto de seu rosto estava coberto por um sorriso grotesco, mostrando todos os seus dentes afiados que podiam rasgar a carne com facilidade. Havia dezenas de gavinhas fluindo de suas costas, contorcendo-se como se estivessem vivas. De repente, uma daquelas gavinhas atacou a câmera, destruindo-a como se quisesse se livrar de qualquer evidência. Um por um, o monstro começou a entrar nas salas, matando qualquer um que encontrasse antes de destruir todas as câmeras de vigilância. Assim que o vídeo terminou, Harry ficou pasmo. Enquanto olhava fixamente para a tela, Conrad Marcus falou com ele. Esse vídeo tem uma semana. Não viu o monstro desde então. Pelo que sabemos, ele pode estar por aí fazendo filhotes em algum ninho.
É por isso que minha família e eu estamos aqui, longe de tudo quando se trata de merda. Harry não disse nada. Ele pegou um pendrive do cinto de utilidades e conectou-o ao computador antes de transferir o vídeo para ele. Ele tirou o pé do político e saiu da sala sem dizer uma palavra. Não muito tempo depois, todos os membros da equipe estavam dentro da caverna da aranha, todos ansiosos para ver o que Harry tinha para lhes mostrar. Com seu pendrive em mãos, Harry o conectou ao computador principal e mostrou à equipe. Seus rostos variavam de horrorizados a inexpressivos, sendo das garotas o primeiro e o de Eren o último. Quando o clipe terminou, Harry olhou diretamente para Eren em busca de respostas. O que é aquilo? Ele perguntou, sabendo que Eren sabia a resposta. Eu não tenho ideia. Eren disse, encolhendo os ombros como se não tivesse noção. O que você quer dizer com não tenho ideia? Você está me dizendo que nenhum outro Eren viu isso? Isso não está em nenhuma de suas memórias? Não. Eren balançou a cabeça. O que você está planejando, Eren? O que você quer dizer? Não estou planejando nada. Só estou tentando entender essa coisa da linha do tempo assim como você. Eren realmente começou a parecer ofendido por Harry acreditar que ele estava de alguma forma envolvido em toda essa situação. Pare de besteira, cara. Cindy, Lily e eu todos sabemos que você está mentindo sobre alguma coisa. Isso era inteiramente verdade enquanto os três conversavam entre si sobre o fato de que Eren definitivamente estava escondendo algo deles. Cindy, porém, não incluiu o fato de poder sentir a culpa dele. Você acha que não podemos contar? O que aconteceu com o fim dos segredos? Sem mais mentiras? Você não confia em nós? Eu confio em vocês três com minha vida. Eren mais uma vez falou com sinceridade. Você com certeza não age assim. Harry disse friamente. Bem, tudo o que posso dizer é que não tenho ideia do que está acontecendo, sinto muito. Eren parecia um pouco magoado com essas acusações, o que levou Cindy a segurar sua mão para confortá-lo, apesar de sentir sua culpa avassaladora ressoando nele. As sobrancelhas de Harry franziram ao ver Cindy mudar de repente. Não muitos dias atrás, ela estava agindo como se Eren fosse um mentiroso, mas agora sua linguagem corporal mostrava que ela estava do lado dele. Lily não tinha ideia do que fazer ou dizer. Tudo o que ela podia fazer era observar enquanto os heróis trocavam vários olhares. Todos os três heróis tinham motivos diferentes neste momento. Harry queria salvar o mundo e desvendar os mistérios que envolviam o Projeto V e o comportamento estranho de Eren. Cindy, sabendo que algo estava errado, queria continuar mentindo para si mesma e permanecer alheia. Eren estava mentindo para todos eles e ela sabia disso. No entanto, ela sabia que ele devia estar mentindo por um bom motivo. Mesmo no passado, a única vez que ele mentiu foi para protegê-la, então ele devia estar fazendo a mesma coisa. Eren queria proteger a todos, o mundo inteiro, toda a linha do tempo. Para fazer isso, ele precisava continuar com suas falsidades e colocar as coisas em suas próprias mãos. Ele sabia que o que havia planejado não agradaria a seus amigos, eles o chamariam de louco. Além disso, ele se recusou a compartilhar o fardo e o conhecimento do mundo que acabaria muito em breve com seus amigos. E então ele continuou a mentir, para o bem deles. Capítulo 96. Poucos dias depois que o Projeto V estava supostamente à solta, Harry passou quase todo o seu tempo seguindo pistas para localizá-lo. É claro que Eren, Cindy e Lily ajudariam quando pudessem, mas os três também não deixaram a obsessão dele tomar conta de suas vidas. A atitude indiferente de Eren meio que repercutiu nos outros dois, já que ele conhecia o futuro e tudo. Ele os tranquilizou de que tudo ficaria bem. Cindy rapidamente confiou nele, Lily relutou em fazê-lo e Harry não acreditou em uma palavra do que ele disse. Harry raramente dormia, raramente comia algo além de suas ervas e passava a maior parte do tempo como novo duende. Seus amigos estavam cada vez mais preocupados com ele, especialmente Lily. Ela praticamente se tornou uma reflexão tardia neste momento devido à obsessão de Harry. Ele nunca ligava para ela, a menos que fosse sobre o Projeto V. A única vez que ela ouviu a voz dele foi quando ela estava assumindo o papel de vidente para ele. Inversamente, Eren e Cindy estavam mais próximos do que nunca. Os dois estavam tomando café da manhã juntos na minúscula cozinha do já pequeno apartamento. Cindy estava fazendo pão frito e ovos enquanto Eren fazia panquecas e bacon para eles. Ambos sabiam exatamente o que estavam fazendo, estavam apenas aproveitando o tempo que lhes restava, recuperando o tempo perdido tanto no passado quanto no futuro no presente. Não demorou muito para que os dois estivessem sentados frente a frente, saboreando o café da manhã juntos com sorrisos. Deveríamos fazer isso com mais frequência. Cindy disse docemente ao seu parceiro, sorrindo para ele antes de dar uma mordida nas panquecas. Sim, deveríamos. Especialmente quando somos casados e temos uma cozinha realmente grande. Eren fantasiou, embora soubesse que isso nunca aconteceria se esta linha do tempo terminasse como as outras. Sim, com nossos filhos correndo por aí. Eles poderiam nos ajudar também. Cindy também fantasiou, imaginando ela e Eren como adultos de meia idade com vários filhos correndo pela sua futura casa. Você acha que eles também conseguiriam nossos poderes? Cindy perguntou. Provavelmente. Os filhos da Fundação Futuro receberam os seus antes de completarem 12 anos. Eren disse a ela, dando uma mordida em sua refeição frita. Ah, certo. Você me contou sobre isso. Reed e Sui têm 2 filhos, certo? Ela perguntou a ele. Sim, Valeria e Franklin. Você sabe, eles me chamam de tio Eren. É muito fofo. Eren sorriu suavemente ao se lembrar de Valeria e Franklin, esperando que a família estivesse bem, especialmente Franklin onde quer que ele estivesse. Quantos filhos você gostaria? Curiosamente, os dois não haviam mencionado quantos filhos queriam ou como queriam chamá-los. Cindy pensou por um segundo antes de dar sua resposta. Eu diria 1 porque crianças são caras, mas 2 é bom, então eles não ficarão sozinhos. Eren sorriu com a resposta dela. Eu concordo. Um menino e uma menina seriam legais. Cindy assentiu. Sim, isso vai ser incrível.
Imagine que formamos uma pequena equipe com roupas combinando como a Fundação Futuro. Vai ser tão fofo. Eren riu. Ele achou que era uma ideia boba, já que já tinha feito isso, mas estaria disposto a fazer de novo se ela quisesse. Sim, seria. O telefone de Eren começou a vibrar, fazendo com que ele olhasse e visse que havia recebido uma mensagem de Cameron, o jovem compositor que ele salvou uma vez de pular de um prédio. Esta era uma mensagem que ele esperava, embora temesse. Tenho que cuidar de uma coisa. Já volto. Eren disse enquanto se levantava e procurava sua fantasia de matéria-aranha. Depois de vesti-lo, ele se ajustou ao seu corpo e assumiu a forma de seu traje vermelho e azul antes de sair da claraboia e ir direto para o hospital onde Cameron estava hospedado. Knock, knock, knock. O Homem-Aranha bateu no batente da porta do quarto de hospital do menino, vendo que ele estava preso a várias máquinas para mantê-lo vivo. Não era visível, mas Eren estava com dor ao ver o garoto que ele salvou há tanto tempo à beira da morte. Homem-Aranha. Cameron estava animado em vê-lo. O Homem-Aranha disse a ele que viria correndo sempre que precisasse, mas parte de Cameron pensava que essas eram apenas palavras para parecerem legais. Ei, Khan. O Homem-Aranha disse enquanto caminhava até o menino e se ajoelhava ao lado de sua cama. Desculpe por toda essa coisa de desaparecer da face da Terra. Eu acidentalmente viajei para frente no tempo para simplificar. Também sinto muito por tudo isso. Mais uma vez, Eren se viu em uma situação que ele não estava qualificado para. Ele não tinha ideia de como confortar alguém que estava morrendo de câncer. Está tudo bem. É de família. Eu sabia que acabaria conseguindo. Obrigado por estar aqui. Cameron sabia que não lhe restava muito tempo, mas queria agradecer ao Homem-Aranha uma última vez pelo que fez por ele há 2 anos. Obrigado por me salvar. Obrigado por me impedir de pular. Cameron disse a ele, sorrindo apesar de seu corpo estar fraco. O Homem-Aranha sorriu de volta para ele, embora estivesse escondido sob sua máscara. Sim, claro. É o meu trabalho, certo? Cameron assentiu levemente. Foi por sua causa que pude aproveitar os últimos 2 anos da minha vida. Fiz muita música, fiz alguns fãs, me formei no ensino médio e comecei a faculdade. Uma vez que fiquei doente, terminei com ela. É ótimo ouvir isso, cara. O Homem-Aranha disse a ele. Ainda preciso acompanhar a música que você lançou depois que eu parti. Desculpe, não tive muito tempo. Eren sabia que Cameron havia lançado algumas músicas novas, mas não queria ouvi-las porque sabia que Cameron estava prestes a morrer. Ele simplesmente não queria pensar nisso. Tudo bem. Você sabe, eu fiz mais uma música quando descobri que estava doente. Queria que você fosse o primeiro a ouvi-la. Cameron disse a ele, apontando para o telefone na mesa de cabeceira. 1002 é minha senha. Vá em frente e vá até os arquivos. Será o primeiro no topo. Eren estendeu a mão, pegou o telefone do garoto e digitou a senha. Ele foi até os arquivos e encontrou uma música intitulada Farevel. Imediatamente, Eren começou a chorar por baixo da máscara. Ele apertou o play e colocou o telefone sobre a mesa. Eren retraiu sua máscara, permitindo que Cameron visse como o herói era por completo pela primeira vez. Cameron sorriu, vendo que ele e o Homem-Aranha tinham na verdade a mesma idade. A música era semelhante à primeira que Cameron mostrou ao herói, começando sem pressa e um tanto solenemente, como se alguém tivesse contado uma notícia terrível. No entanto, desta vez, havia vislumbres de esperança em cada nota suave do que parecia ser um piano. O piano esperançoso foi então seguido por um violino igualmente esperançoso, apoiado pelos sons tranquilizadores do zumbido dos seres celestiais. Mais uma vez, Eren pôde se sentir emocionado com mais uma música de Cameron, apesar de não haver vocais. Seu uso de cada som foi magistral, de alguma forma contando uma história sem dizer uma palavra. Ele ressoou com aquelas notas comoventes no início, no entanto, como seus amigos, aquelas notas otimistas do piano o trouxeram de volta, lembrando por quem ele estava lutando, lembrando que precisava sacrificar se quisesse proteger a todos. Lentamente a música começou a ganhar percussão e o zumbido divino continuou, ficando cada vez mais alto até que um tema familiar que tocava na primeira música que Cameron lhe mostrou se tornou conhecido mais uma vez, como aquelas mesmas 3 notas que se repetiram antes de crescerem mais intenso junto com os outros sons. Os 2 meninos ficaram impressionados com esse sentimento de esperança, sentindo-se entusiasmados como se os 2 estivessem prestes a decolar e voar para as nuvens. Em pouco tempo, um chefão próspero se deu a conhecer ao lado daquelas vozes divinas gritando como se estivessem chamando os 2 meninos, chamando Cameron como se estivessem prontos para levá-lo para casa. Os zumbidos terminaram e o resto dos sons ficaram sóbrios quando a música terminou. Essa música contava uma história, mais uma vez a história de Eren Parker e Cameron Elfman, a história de 2 meninos. Um queria passar a tocha, um queria salvar o mundo. Ambos sabiam que suas mortes eram iminentes, embora um acreditasse que o outro poderia continuar. Quando a música terminou, os 2 meninos estavam com lágrimas nos olhos. Cameron olhou, sorrindo ao ver que sua música mais uma vez tocou outra pessoa. Homem-Aranha. Cameron falou o nome do herói. Continue por mim, certo? Não vá morrer de novo. Cameron riu um pouco antes de sua risada se transformar em tosse. Eu prometo, vou continuar. O Homem-Aranha agarrou sua mão e segurou-a antes de ativar velocidade divina suavemente na mesma mão. Assim como ele poderia enviar o que estava em seu cérebro para o de outra pessoa, ele poderia ver o que outra pessoa estava vendo em sua própria mente. Ele não poderia usar velocidade divina para atravessar, mas poderia pelo menos fazer truques de festa como esse. Foi algo que ele viu um de seus outros eus fazer em outras linhas do tempo. A vida de Cameron começou a passar diante de seus olhos. Crescer com sua tia, aprender seu primeiro instrumento, marcar o ponto da vitória em seu jogo de basquete no campeonato do ensino médio. Tudo foi mostrado a Eren.
Quando o tempo se recuperou, os olhos de Cameron se fecharam e ele finalmente faleceu. No entanto, Eren ainda conseguia espiar a mente do garoto. Ele viu Cameron entrar na vida após a morte, não no plano ancestral, mas em qualquer vida após a morte de qualquer deus em que ele escolhesse acreditar. Lá, Cameron viu não apenas sua tia, mas também seus pais. Eles estavam todos esperando por ele ali, estendendo os braços para o menino enquanto ele corria até eles, abraçando os três. Depois de tanto tempo, sua família foi reunida. Capítulo 97. Eren Parker e Cindy Moon foram vistos caminhando juntos, de mãos dadas e rindo enquanto passeavam pela cidade noturna. Eles estavam a caminho de um encontro duplo com Flash Thompson e Gavin Stacy, que ouviram sobre o retorno de Eren dos estudos no exterior. Ao contrário da maioria das vezes, Eren estava genuinamente animado com a noite, já que ele e Flash Thompson aparentemente deixaram tudo para trás. Quem imaginaria que eu estaria voluntariamente em um encontro duplo que envolvesse o Flash entre todas as pessoas? A vida com certeza é uma montanha-russa, hein? Eren disse à sua parceira, sorrindo para ela enquanto segurava sua mão e ela apoiava a cabeça em seu braço. Sim, há quase 3 anos vocês dois costumavam se olhar como se quisessem se matar. Cindy riu enquanto pensava no passado. Parecia que Eren e Flash realmente foram capazes de deixar o passado para trás. Foi difícil de fazer, mas Eren estava realmente tentando o seu melhor para ser uma pessoa melhor. Ele queria fazer o que o Homem-Aranha faria e Flash também parecia ter crescido muito. Se não fosse por Gavin, ele provavelmente ainda seria um pedaço de merda. Ele me disse que não percebeu o quão ruim ele era até que ela apareceu e basicamente dissecou toda a sua personalidade. Precisa de alguém que os ame para que eles finalmente mudem. Eren pensou em si mesmo ao dizer isso. Ele se lembrou de quando sua mãe morreu, e ele se sentiu sozinho até que Harry e Cindy deixaram claro que estavam lá para ajudá-lo e que não iriam embora. Acho que Flash e eu somos iguais nesse aspecto. Bom para ele. Cindy sorriu ao dizer isso. As pessoas merecem uma segunda chance, certo? Às vezes, pelo menos. Sim, eu concordo. Os dois continuaram andando até se encontrarem em frente a um bar de esportes, avistando Gavin e Flash já esperando por eles dentro de uma cabine. Eren e Cindy entraram, imediatamente fazendo contato visual com os outros dois que começaram a acenar para eles. Ei pessoal, Gavin disse animadamente enquanto Eren e Cindy se sentavam em frente a ela e Flash. Ei, e aí? Eren Parker, já faz um tempo, cara. Flash disse, olhando Eren de cima a baixo como se o estivesse estudando. Você parece quase exatamente o mesmo. Eren não percebeu, mas todos pareciam um pouco mais velhos desde a última vez que os viu. Flash estava até começando a deixar crescer a barba, enquanto Eren ainda lutava para deixar crescer mais de 5 fios de cabelo. O que posso dizer? Eren encolheu os ombros. Eu só tenho bons genes. Então, como foi o Quênia? Gavin perguntou, referindo-se ao fato de Harry e Cindy terem dito que Eren estava estudando lá no exterior quando ele estava realmente perdido no tempo. Foi legal, conheci muita gente legal lá. Conheci minha família também. Foi um ótimo aprendizado também. Ele mentiu. Isso é tão legal. Estou feliz que você tenha aprendido sobre sua herança. Sabe, tenho família na Suécia? Quero visitar lá um dia. Gavin contou a ele. Sério? Isso é legal. Você com certeza deveria. Eu sei que Cindy e eu estamos planejando uma viagem para a Coreia no futuro. Vai ser divertido. Isso era algo que Eren e Cindy haviam planejado, porém Eren também sabia que teria que mudar todo o curso da história para que isso acontecesse. Oh, que bom. Você já esteve lá antes? Gavin perguntou enquanto olhava para Cindy. Sim, já fui umas 3 vezes. Adorei lá. Também sinto muita falta dos meus primos, eles têm mais ou menos a minha idade. Enquanto os três conversavam, Flash olhava intensamente para Eren com um pãozinho complementar na mão. Eren percebeu seu olhar assim que começou e imediatamente se perguntou que diabos o cara estava planejando. Todo esse encontro não estava nas memórias de nenhum outro Eren, então ele não podia prever o que Flash estava prestes a fazer, mas tinha um bom palpite. Poucos momentos depois, Flash jogou o pedaço de pão no rosto de Eren, atingindo na têmpora e obrigando todos a olharem para ele com olhares confusos. Merda, ele pensou consigo mesmo, percebendo que realmente estragou tudo. Por quê? Você acabou de jogar pão em mim? Eren perguntou a ele. Eu te disse que ele não é o boneco do Homem-Aranha. Gavin deu um soco no braço de Flash, revelando todo o motivo pelo qual ele jogou o pão. Ele queria ver se Eren iria se esquivar como o Homem-Aranha faz. O que? Eren perguntou claramente, agindo de forma indiferente. Gavin suspirou e revirou os olhos. Flash pensa que você é o Homem-Aranha. Isso de novo? Cindy pensou, lembrando exatamente disso acontecendo com Lily e Harry. O porquê? Eren agiu como se isso fosse a coisa mais idiota que ele já tinha ouvido falar em sua vida, apesar de ser verdade. Porque você é o melhor amigo de Harry Osborn, o novo duende, e você desapareceu exatamente na mesma hora e voltou exatamente na mesma hora. Meio que sus. Flash estava olhando Eren intensamente enquanto dizia isso, trazendo Eren para rir. Se eu fosse o Homem-Aranha, já teria colocado você em um prédio quando tivéssemos 10 anos de idade. Eren disse em meio à risada. Essa é uma teoria engraçada. Eu gostaria que fosse verdade. Você pelo menos o conheceu antes? Já que você é próximo de Harry, Flash realmente queria conhecer o Homem-Aranha, então ele pensou que talvez se Eren o conhecesse, havia uma chance de ele conseguir esse desejo. Eu não. Harry não nos deixou conhecer nenhum dos dois heróis. Na verdade, desde que Harry começou a fazer coisas de herói, temos visto ele cada vez menos. Há uma razão pela qual ele e Lily não são aqui agora. Eren estava ficando muito bom em mentir depois de ter que fazer isso todos os dias desde seu retorno. Mentir sobre isso não era nada em comparação. Oh, como eles estão? Harry e Lily? Gavin perguntou.
Eles estão bem. Mais uma vez, Harry tem estado um pouco distante de todos nós, mas acho que esses dois ainda são bons. Erin disse a ela. Deve ser difícil ser namorada de um super-herói. Gavin disse para todos na mesa, pensando em como Lily deve estar se sentindo naquele momento. Todos concordaram com a cabeça. Cindy, no entanto, queria entrar nessa mentira que Erin estava falando, ao mesmo tempo que mudava de assunto. Ela abraçou Erin, apoiando a cabeça em seu ombro. É por isso que adoro ter um homem tão comum, sem drama nem nada. Sabe, Erin e eu fomos morar juntos? Oh, parece divertido. Como é isso? Gavin parecia muito investida, apoiando o queixo nas mãos enquanto dizia isso. É ótimo. É quase como se fossemos um casal. Cindy disse isso com um sorriso, obrigando Erin a sorrir também. Sim, é muito divertido. Eu nunca teria pensado que estaria morando com a garota dos meus sonhos aos 19 anos. Erin não percebeu, mas isso foi um deslize. Com base na linha do tempo, ele deveria estar quase na metade do seu 20º ano. Você ainda não tem 20 anos? Flash perguntou. Ah, sim, tenho 20 anos. Erin riu disso. Sim. Às vezes ainda me sinto com 17 anos, para ser honesto. Felizmente ninguém deu muita importância ao seu deslize, não pareceu muito estranho para ninguém. Os 4 continuaram um encontro duplo e no geral as coisas correram bem. Os 4 ficaram muito mais próximos depois, incluindo Erin e Flash, já que seu passado estava finalmente começando a ficar para trás. Apesar de Flash ter atirado um pedaço de pão no herói disfarçado. Assim como estavam fazendo ao chegar, Cindy e Erin voltaram para casa juntos, de mãos dadas. Eles poderiam facilmente voltar para casa e chegar lá em minutos, mas gostavam de fingir que eram normais de vez em quando. Além disso, os dois queriam levar a vida devagar devido à desgraça iminente que os esperava. Assim que os dois chegaram ao apartamento, eles imediatamente começaram a se beijar apaixonadamente na porta, acariciando os corpos um do outro enquanto o desejo que sentiam quando estavam perto um do outro estava mais uma vez crescendo dentro deles. Eles nem se preocuparam em acender as luzes enquanto continuavam puxando um ao outro em direção à cama, usando os sentidos para evitar tropeçar em alguma coisa. Cindy então empurrou Erin para trás em sua pequena cama antes de subir em cima dele enquanto começava a tirar a camisa. Porém, os dois seriam interrompidos por alguma coisa. Ou melhor, alguém. Ai! Uma voz familiar a Erin pôde ser ouvida limpando sua garganta, surpreendendo as 2 aranhas e fazendo-as tremer. Erin atirou uma teia no interruptor de luz, revelando Nick Fury, ou pelo menos alguma estranha versão holográfica dele, sentado à pequena mesa. Boa noite, Sr. Parker. Senhora Moon. Nick Fury cumprimentou os dois como se não os estivesse interrompendo. Vejo que vocês dois podem estar um pouco ocupados, então vou direto ao ponto. Gostaria de convidar vocês dois para se juntarem aos Vingadores. Tipo, os Vingadores? Com o Homem de Ferro e Thor? Cindy perguntou, sentindo-se um pouco animada com a oferta. Sim, no momento estamos lidando com uma ameaça fora do mundo de um homem que se autodenomina Thanos. Podemos precisar de sua ajuda para detê-lo e a seu exército. Nick Fury deu uma explicação pouco detalhada, mas foi muito mais complicada do que isso. Com a saída de Franklin Richards, não podemos mais confiar em nosso plano inicial para fazer com que ele simplesmente apague Thanos da existência. Precisamos de lutadores. Precisamos de heróis. Cindy estava pronta para aceitar o acordo, porém, Erin já sabia como seria se eles ajudassem. Não, precisamos ficar aqui para proteger nossa cidade. Eles não têm mais ninguém além de nós. Como você pode proteger sua cidade se não houver cidade para proteger, Sr. Parker? Fury perguntou a ele, basicamente referindo-se ao fato de que Thanos poderia destruir o planeta inteiro em um instante com apenas uma fração de seu poder. Eu acredito em vocês. Vocês não precisam de mim. Além disso, Reed e Valeria são 2 das pessoas mais inteligentes do mundo. Eles vão trazer Franklin de volta em breve. Eu preciso ficar, e Silk também. Erin não iria se mexer. Se ele partisse agora, o Duende Verde retornaria e mataria milhões. Esta foi apenas uma pequena fração dos problemas que surgiriam se ele partisse. Nick Fury olhou para as 2 aranhas com a testa franzida, olhando para elas por alguns segundos sem dizer uma palavra. Assim seja. Você pode entrar em contato comigo através deste dispositivo se mudar de ideia. Isso é tudo. Fora de fúria. O holograma de Fury desapareceu, fazendo Cindy olhar para Erin com uma expressão confusa. Juntar-se a eles prejudicaria o futuro? Ela perguntou. Erin assentiu. Entendo. Acho que ter essas memórias é bom para alguma coisa. Cindy disse calmamente. Ela não gostava da ideia de Erin ter tanto conhecimento do futuro, saber quanta responsabilidade carregava nas costas e o quanto estava sofrendo a cada momento de cada dia. Ela queria contar a ele tudo sobre como ela sabe que algo estava errado, como ela podia sentir sua angústia. Ela queria deixá-lo confiar nela. Ela realmente queria estar lá para ele. Mas ela sabia que mesmo que perguntasse, mesmo que o confrontasse, ele mentiria e diria que tudo ficaria bem como sempre faz. E assim, ela mais uma vez optou por continuar desempenhando o papel de alheia, continuando a mentir para si mesma. Capítulo 98. Uma criatura, envolta em trevas, murmurou essas palavras para si mesma enquanto se escondia nas sombras com seu corpo negro e gavinhas expelidas pelas costas. Como essas palavras sugerem, ele estava com fome e estava faminto e queria carne humana para satisfazer seu apetite interior. Não demorou muito para que o monstro tropeçasse em um beco onde 4 homens cercavam uma jovem que parecia estar no final do ensino médio ou em idade universitária. Ela estava apavorada, temendo por sua vida enquanto os homens sorriam grotescamente e examinavam seu corpo de cima a baixo como se ela não fosse nada mais do que um objeto a ser usado à disposição deles. Olha o que temos aqui. Um dos malditos doentes disse enquanto colocava um braço contra a parede, prendendo a garota nela. Conseguimos um jovem. O homem riu enquanto usava um dedo para levantar o queixo da garota, olhando de perto seu rosto jovem. Fome.
tão sexy, quantos homens você já teve? Um dos outros bandidos perguntou a ela, referindo-se a quantos homens ela havia dormido. Ela não respondeu, apenas ficou parada tremendo, pois não havia nada que ela pudesse fazer para impedi-los de fazer o que estavam planejando. Ela parece pura para mim. Aposto que ela é uma virgem apertada. Outro bandido riu ao dizer essa frase absolutamente nojenta, continuando a encarar a garota com olhos desejosos. Outro bandido riu, aproximando-se da garota. Eu confio em ir primeiro. Você foi primeiro da última vez, deixe-me estourar a cereja dela. Fora do caminho. Eu vou primeiro. Foda-se o revezamento, há um buraco para nós três. Num instante, um dos agressores sentiu uma gavinha negra envolver-lhe a perna antes de ser mergulhado na escuridão, desaparecendo antes que alguém pudesse reagir. Todos estremeceram de medo ao ver o corpo do homem desaparecer no nada, olhando para o beco escuro com medo. O tempo todo, o homem soltou um grito longo e de gelar o sangue, seguido de gritos de socorro. Me ajude. Por favor, Deus me ajude. A audácia desse homem desprezível e inútil, implorando a ajuda de Deus como se ele não estivesse pronto para cometer um dos pecados mais hediondos que um homem poderia cometer a outro ser humano. Ó Deus, o que é você? Ah, Alha. A voz do homem foi cortada, seguida pelo som de dentes rasgando carne e ossos. Parecia um animal devorando o cadáver de sua presa enquanto os tendões eram separados e os músculos eram arrancados dos ossos. Ninguém moveu um músculo. Eles estavam todos em estado de choque, paralisados, como se tivessem medo de emitir um som alto o suficiente para alertar qualquer animal misterioso que estivesse à espreita não muito longe deles. Vendo isso como sua oportunidade de escapar, a garota fugiu o mais rápido que pôde. Isso tirou os homens do transe, obrigando-os a começar a correr também. No entanto, eles imediatamente pararam quando uma teia semelhante às do Homem-Aranha e da Silk foi enrolada em seus tornozelos. Os homens caíram de cara no chão e um deles sentiu uma gavinha agarrar sua perna e arrastá-los para a escuridão. Ele tentou se conter agarrando-se ao chão de concreto, porém, não havia nada que pudesse fazer para se conter quando suas unhas começaram a se soltar de seus dedos e deixar gotas de sangue. Socorro! Infernoou! O homem gritou por ajuda de seus companheiros, mas sua voz foi cortada assim que ele entrou na escuridão. Os sons horríveis de carne sendo consumida reverberaram na escuridão enquanto os dois bandidos restantes tentavam sair do beco usando as mãos. Tep. Um único passo foi ouvido na escuridão, seguido por sons de respiração ofegante e mais um passo. Tep. Os homens continuaram a rastejar para longe, usando tudo o que tinham para se arrastar usando apenas os braços, mas não foram rápidos o suficiente. Tep. Ao ouvir o terceiro passo, um dos homens olhou para trás e viu um monstro envolto em uma gosma preta, olhando para ele com um sorriso grotesco, lambendo os lábios e incontáveis dentes pontiagudos antes de dar outro passo à frente. Tep. O monstro expandiu uma gavinha de cada mão, uma para cada homem, antes de agarrá-los e puxá-los para mais perto e segurá-los na frente de seu rosto. Ainda com aquele sorriso nojento no rosto, ele olhou para um dos homens antes de abrir tanto a mandíbula que a cabeça inteira do homem cabia dentro dela. Espera. Crunch. O monstro mordeu, arrancando a cabeça do homem em um único movimento antes de mastigar a mistura de carne, osso e cérebro como um lanche noturno. Ainda segurando o cadáver sem cabeça pela perna, o monstro jogou-o para fora do beco e através de um carro estacionado, mutilando o cadáver sem cabeça. Fome. O monstro falou mais uma vez, segurando o último homem enquanto lambia os próprios lábios escuros. O monstro jogou o homem no chão, usando uma gavinha em cada membro para prender o homem no chão antes de devorar seus órgãos. Ah, Alha! Deus ajuda! Por favor, ajuda! O homem gritou em agonia enquanto o monstro comia suas entranhas como a fera faminta que era. Para azar do suposto estuprador, o monstro começou primeiro com o que não era essencial, forçando o homem a observar enquanto era devorado lentamente, ouvindo sons de sua própria carne, órgãos e ossos sendo dilacerados. Eventualmente o homem desmaiou de choque e o monstro continuou comendo até que o coração do homem não batesse mais. O monstro foi finalmente saciado, levantando-se nas patas traseiras antes de soltar um grito enquanto suas gavinhas queimavam agressivamente atrás dele. No entanto, assim que o monstro estava pronto para fugir da cena, algo se enfiou em seu peito antes de começar a soar. O monstro olhou para baixo e viu uma das bombas do novo Goblin enfiada no meio de seu peito e brilhando repetidamente. Bum! A bomba explodiu, fazendo com que o corpo viscoso do monstro se transformasse em torno da explosão e ondulasse como um híbrido entre sólido e líquido. O monstro gritou, olhando para o ar enquanto o novo Goblin descia em direção a ele com as lâminas de seu planador estendidas para fora, apontando diretamente para o monstro. Encontrei você. O novo Goblin falou com uma voz cheia de ódio e raiva antes de sair da prancha enquanto enfiava a mão no cinto de utilidades. Este era o momento que ele esperava há tanto tempo, para finalmente amarrar a única ponta solta que seu pai deixou para trás. Esta era sua chance de apagar a mancha final do nome Osborne. Seu planador empalou o monstro na parte inferior do corpo, forçando-o a dar um passo para trás enquanto gritava mais uma vez como algo que não era do nosso mundo. Antes mesmo de o novo Goblin pousar, ele lançou 5 de suas navalhas de 3 lâminas, que empalaram um monstro parecido com alcatrão em seu rosto e corpo. O monstro tentou retaliar, lançando uma gavinha no novo Goblin. No entanto, o novo Goblin simplesmente cortou a gavinha usando as lâminas do pulso enquanto avançava rapidamente. Eu finalmente encontrei você. O novo Goblin mais uma vez gritou com uma voz de fúria antes de clicar em um botão dentro da palma de sua luva, acionando seu planador para ejetar sua lança em sua direção.
Harry pegou a lança no ar antes de girá-la nas mãos e cortar outra gavinha da fera que se dirigia direto para seu rosto. O monstro gritou novamente quando 2 de seus tentáculos atingiram o chão e evaporaram. Estremecendo sob a máscara e o visor, o novo Goblin usou sua lança para empalar o monstro no peito. O monstro lamentou mais uma vez, usando suas mãos humanas para agarrar a lança antes que as palavras saíssem de sua boca. Harry, afaste-se de mim. O monstro falou o nome do menino, fazendo-o hesitar por um segundo. A voz era profunda e sombria, no entanto, era familiar para ele. Fuja antes que eu te machuque. Enquanto Harry vacilava, uma gavinha atingiu seu rosto, fazendo-o voar para o lado e se chocar contra a parede de tijolos ao lado dele, quase o deixando inconsciente. O monstro ficou sobre Harry como se estivesse lutando contra si mesmo por dentro. Cada vez que dava um passo, seu corpo convulsionava e a fera dava um passo de igual distância para trás. Queria consumi-lo, devorá-lo inteiro como os outros, mas ao mesmo tempo queria poupá-lo. Ele não. Algo dentro da fera falou com aquela mesma voz familiar, mas monstruosa, como se estivesse tentando se convencer. Afaste-se dele. Não toque em Harry. Harry estava confuso, olhando para o monstro através de sua própria visão embaçada com as sobrancelhas franzidas. Eren? Harry perguntou, ouvindo uma versão distorcida da voz de seu melhor amigo sob o exterior grotesco do monstro. É isso que você está escondendo? Antes que Harry pudesse obter uma resposta, o monstro gritou quando começou a puxar o planador do novo Goblin de seu corpo. Assim que o planador foi liberado de seu corpo, o monstro feito de uma gosma escura disparou uma teia de seu pulso e se lançou no céu noturno, para escapar rapidamente. Harry se levantou e pulou em seu planador para perseguir o monstro. No entanto, quando Harry estava acima dos edifícios, o monstro havia desaparecido. Harry cerrou o punho enquanto muitas perguntas começaram a passar por sua mente a 1 milhão de quilômetros por hora. Por quê? Quando? Como? Ele se sentiu traído. Ele ficou com raiva. Ele se sentiu com o coração partido. Ao mesmo tempo, ele sentiu simpatia e medo. Se foi isso que Eren decidiu fazer consigo mesmo, Harry se perguntou o que exatamente o futuro reservava para eles, se era necessário apenas tentar evitá-lo. Capítulo 99. Mais uma vez, Eren acordou em sua cama de solteiro com Cindy nos braços, olhando para seu rosto tranquilo e adormecido com um sorriso. Ela é tão bonita. Eren pensou consigo mesmo, acariciando o rosto dela com a mão antes de olhar para o telefone. Ele recebeu uma mensagem de Harry, dizendo-lhe para se encontrar no topo do Empire State Building cerca de 30 minutos a partir do momento em que Eren leu a mensagem. Eu me pergunto do que se trata? Eren pensou consigo mesmo enquanto lia a mensagem de Harry. Tomando cuidado para não acordar Cindy, Eren saiu da cama e imediatamente foi até o local do encontro. No momento em que Eren chegou, vestindo sua fantasia de Homem-Aranha, o novo duende já estava parado ali com os braços cruzados e seu planador pairando na sua frente. Harry levantou a viseira, mostrando seus olhos emotivos para seu melhor amigo, que demonstravam tanto raiva quanto tristeza. Eren ficou confuso, pousando na frente do amigo antes de tirar a máscara para falar com ele cara a cara. O quê? Por que você está me olhando desse jeito? Eren dizendo isso fez com que seu melhor amigo avançasse em sua direção com os punhos cerrados antes de desferir um soco com força total no rosto de Eren, com tanta força que realmente fez o herói tropeçar. Eren sentiu seu sentido de aranha disparar, mas ele não esperava que Harry realmente o acertasse daquele jeito sem motivo aparente. Por que diabos você roubou o Projeto V? O que aconteceu com toda essa besteira que você tem vomitado sobre ultrapassar os limites? Sobre nunca tirar uma vida? Você é um hipócrita. Harry gritou apaixonadamente enquanto Eren esfregava o próprio rosto, olhando para o amigo com olhos mortos. O quê? Do que você está falando? Eren se fez de bobo, mas sabia exatamente do que Harry estava falando. No entanto, ele não tinha ideia de como descobriu ou se tinha alguma prova para respaldar suas afirmações. Eu vi você ontem à noite. Você comeu gente. Você comeu gente. Harry estava histérico neste momento, olhando para seu melhor amigo como se Eren fosse uma aberração e um monstro. Eren exalou, percebendo que a dança finalmente havia começado entre os dois. Ele não conseguia continuar agindo, pelo menos não com Harry. Eren olhou para o chão sem expressão antes de revelar relutantemente a verdade a Harry. Então você viu isso, hein? Sim, acho que fiz isso. Mas não sou realmente eu, mal me lembro de nada disso. Eren afirmando isso trouxe uma expressão confusa ao rosto de Harry. Afinal, o que isso quer dizer? Harry perguntou a ele. Bem, a primeira vez que o simbionte assumiu o controle, eu não tinha memória de nada. Lembro-me de ir até a instalação, entrar furtivamente, e então tudo ficou em branco até que eu acordei no centro de tudo. O rosto de Eren parecia como se quisesse vomitar ao relembrar eventos passados, fazendo Harry se sentir desconfortável por ele. Eu poderia. Eren hesitou, fazendo uma careta enquanto pensava na próxima coisa que aconteceria. Eu poderia meu estômago cheio de restos humanos. Eu imediatamente vomitei onde me encontrei. Havia dedos. Os olhos de Harry se arregalaram. Ele também queria vomitar, mas se conteve apesar desses sentimentos. Parecia que um buraco se formou em seu estômago. Ainda não consigo controlar e só posso segurá-lo enquanto estou acordado. Mas quando estou dormindo? Eren olhou para a expressão horrorizada de Harry. Ele acorda. Ele precisa comer e escolhe comer humanos. Isso acontece uma vez a cada 2 ou 4 dias, dependendo de quanto ele come. Posso sentir quando atinge seu limite. Antes de Cindy se mudar, eu poderia simplesmente deixar a natureza seguir seu curso, mas tive que tomar precauções quando ela começou a morar comigo. Quando ela está com fome, eu finjo que adormeço até ela dormir e então deixo isso tomar
conta. Então você apenas deixa matar quem quiser? Harry perguntou, em absoluta descrença de que Erin Parker, entre todas as pessoas, cruzaria a chamada linha até esse ponto. Não seja quem for. Quando está no controle, sinto-me dentro do meu corpo como se estivesse em um estado estranho entre a consciência e a inconsciência. É como se eu estivesse copilotando. Eu só deixo isso matar criminosos. Ainda não consumimos uma inocente pessoa. Pelo que me lembro, eu meio que afasto isso deles e levo para outro lugar. Por que você fez isso? Por que você simplesmente não destruiu? Harry perguntou, incapaz de adivinhar quais eram os objetivos de Erin. Porque eu preciso disso. Se eu quiser salvar todo mundo, eu preciso disso. Só mais um pouco. Erin falou vagamente, o que não ajudou em nada Harry a entender. Salvar todo mundo do quê? Harry estava começando a ficar com raiva de novo, farto da imprecisão e do sigilo. Você não precisa se preocupar com isso. Este é o meu fardo para carregar. Erin dizendo isso irritou Harry, obrigando o menino a gritar mais uma vez com seu melhor amigo. Por que você está sendo tão egoísta? Você acha que sou fraco? Assim como Norma agora, você tem a mesma aparência. Essa mesma falsa sensação de ser o salvador do povo em seu rosto. As palavras de Harry não fizeram nada além de finalmente levar Erin ao limite, fazendo o garoto gritar com mais emoção do que Harry jamais o vira demonstrar antes. Você não entende a primeira coisa sobre mim. Você não entende o que estou passando. Sou egoísta. Estou fazendo isso pela sua bunda. Estou fazendo isso pela Cindy. Estou fazendo isso por cada pessoa neste planeta. A agressividade de Erin silenciou Harry imediatamente quando a energia velocidade divina começou a estalar por todo o seu corpo. Erin inspirou e exalou, percebendo que havia perdido a paciência antes de falar calmamente mais uma vez. Quando visitei meu pai no passado, ele me disse que com grande poder vem uma grande responsabilidade. Com as memórias de centenas de linhas do tempo, tenho muito poder quando se trata de mudar o futuro. É demais para lidar. Ponto é muita responsabilidade, Harry. Sinto que estou enlouquecendo. Você não precisa desse peso em seus ombros. Você não merece essa quantidade de pavor que te consome por dentro. Se eu pudesse voltar atrás, não aceitaria todo esse conhecimento. Eu não pedi isso. Eu simplesmente iria para o futuro, alheio ao que aconteceria se pudesse. Eu não contei isso a você ou a Cindy, mas o mundo acabou em cada linha do tempo. Todo. Solteiro. Então parece que o nosso terminará da mesma maneira. Estou tentando o meu melhor, realmente estou, mas quem pode dizer que sou o sortudo que de repente mudou o futuro? E se for o destino? E se eu estiver destinado a morrer todas as vezes? E se o mundo estiver destinado a cair sempre, não importa o que aconteça? Harry nem sabia o que dizer sobre isso, ele estava simplesmente pasmo. Ele sabia que Erin estava escondendo algo, mas ele nunca teria imaginado que estava escondendo o fim do mundo inteiro deles. Ele finalmente entendeu porque Erin estava mentindo. Tudo fazia sentido neste momento. Harry finalmente entendeu que Erin estava apenas tentando proteger a pouca alegria que restava a todos. Vou me livrar do simbionte assim que terminar o que precisa ser feito e espero que isso leve a nossa linha do tempo a ter um bom final. Enquanto isso, os criminosos morrerão quando ele precisar comer. Aceitei isso ao longo de centenas de anos de memórias para ponderar sobre isso. Vale a pena salvar o mundo inteiro. E Cindy? Harry perguntou. Você vai contar a ela? Ela já sabe. Ela pode continuar mentindo para si mesma, mas não pode mentir para mim. Claro, não tenho o poder de sentir suas emoções como ela faz comigo, mas posso ver isso em seu rosto e eu posso sentir pela maneira como ela me toca. Às vezes, ela olha para mim como se tivesse medo de mim. Às vezes, suas mãos me acariciam com cautela, como se ela estivesse acariciando um cachorro que ela sabe que tem tendência a morder. Ela não precisa ouvir isso de mim e ela não quer. Sempre que minto, posso ver isso em seu rosto. Ela provavelmente me vê quando eu a deixo à noite. Nossa cama é tão pequena que não tem como ela não ter me sentido sair do lado dela pelo menos uma vez. Só não conte a ela pelo bem dela. Deixe-a continuar o máximo que puder sem ouvir a verdade. Ela descobrirá em breve. Não conte a Lily também. Não acho que ela precise saber dessas coisas. Eu não acho que ela deveria estar envolvida conosco, pessoalmente. Ela não precisa de todo esse estresse extra, mas é livre para fazer o que quiser. Harry mais uma vez apenas olhou para Erin sem dizer nada. Ele realmente não tinha ideia do que dizer a ele. Ele não sabia se ela deveria concordar, pedir desculpas ou expressar seus próprios sentimentos. Tudo o que ele podia fazer era ouvir. Falando nisso, agora que tudo que seu pai deixou para trás foi resolvido, você precisa parar com essa cruzada em que está. Como eu disse, o mundo vai acabar em breve se eu não conseguir pará-lo. Eu sei que ela te ama, Harry, e ela está sofrendo. Passe o máximo de tempo que puder com ela antes que seja tarde demais. Até mais, Harry. O Homem-Aranha colocou sua máscara de volta e começou a sair. No entanto, Harry finalmente falou e o deteve. Ei, Harry disse calmamente. O Homem-Aranha virou a cabeça, olhando de lado por trás das lentes. Sinto muito por ser um idiota. Acho que posso entender seus motivos. Agora que sei o que você me disse, sinto um enjoo no estômago. Sinto vontade de chorar e vomitar. Só posso imaginar como você se sente, tendo 1 milhão de vezes mais conhecimento sobre o futuro. Sinto muito. Sinto muito que você tenha descoberto assim. Não se desculpe comigo. Apenas peça desculpas a Lily e aproveite o tempo que lhe resta com ela. Bernard também. Realmente, todos nós precisamos gostar de ter um ao outro. Isso é tudo que eu quero. Com isso dito, o Homem-Aranha saltou do Empire State Building, jogando uma teia de seu pulso antes de voltar para casa, para Cindy. Harry permaneceu no lugar, agora dividindo o peso do mundo com seu melhor amigo. Ele percebeu agora que ele também teria que ser um mentiroso, agora que carregava dentro de si o fardo do conhecimento. Capítulo 100. Depois de ouvir o que Erin tinha a dizer, Harry tinha uma última ponta solta para amarrar, uma última coisa que seu pai deixou para trás.
Demorou um pouco para pesquisar, no entanto, Harry finalmente conseguiu rastrear sua irmã, Liz Allan Osborne. Acontece que ela decidiu abandonar a parte Osborne de seu nome, passando a ser chamada de Liz Allan, já que ela realmente vivia uma vida honesta, como prometeu cerca de meio ano antes. Ela trabalhava em uma cafeteria, não muito longe da residência dos Osborne. Talvez tenha sido uma coincidência, ou talvez ela secretamente quisesse morar em algum lugar perto de seu irmão, caso quisesse voltar para casa. Harry entrou na loja, sendo imediatamente atingido pelo cheiro de café e doces. Liz não o notou, mas ele imediatamente ficou chocado ao ver o quão diferente ela parecia quando não era sua personalidade maluca. Em vez de ter aquele cabelo rosa brilhante e maluco, seu cabelo era castanho e preso em um rabo de cavalo que pendia de seu chapéu de trabalho. Harry sorriu suavemente, olhando para sua irmã enquanto ela tinha uma expressão de satisfação no rosto enquanto preparava os pedidos e os entregava aos clientes com um sorriso. Sem aquele traje maluco, ela realmente parecia uma pessoa doce e de bom coração. Ela parecia o tipo de garota que estaria em um clube de fotografia ou em algo nerd como colecionar cartões colecionáveis. Estava muito longe da terrorista limítrofe que ela já foi. Ao entregar um pedido a um cliente, ela notou Harry sentado em uma das mesas nos fundos. Ele percebeu que isso a assustou, mas ela finalmente sorriu um pouco e acenou timidamente para ele. Ele acenou de volta enquanto ela sussurrava algo para um de seus colegas de trabalho e se dirigia para a mesa dele. Ela se sentou na frente dele, ainda sorrindo timidamente antes que os dois irmãos há muito perdidos se cumprimentassem. Oi, Liz. Como você está? Harry perguntou a ela, entrelaçando as mãos e colocando-a sobre a mesa. Estou melhor. Obrigado por perguntar. E você, Harry? Ela parecia realmente apreciar o sentimento dele. Talvez as pessoas não perguntassem como ela estava com frequência. Foi bom ouvir isso de alguém que se importava com ela. Eu também estou melhor. Obrigado. Harry disse a ela com um sorriso enquanto olhava ao redor para a estética de madeira que o cercava. Uma loja e tanto. Você está gostando de trabalhar aqui? Gosto, é divertido. Tenho economizado para a faculdade com meu salário. Liz disse com um sorriso orgulhoso. Ela nunca teve condições de pagar a faculdade, nem realmente teve qualquer interesse nela, apesar de ter 20 e poucos anos. Isso é ótimo, Liz. Sabe, eu poderia colocar você em qualquer faculdade que você quiser, mas você provavelmente é alguém que eu conheço e quer trabalhar para isso, certo? Harry dizendo isso obrigou Liz a acenar lentamente com aquele sorriso ainda no rosto. Sim, quero trabalhar para isso. Quero ganhar minha segunda chance. Ela disse com sinceridade. Ela também não estava interessada em usar o dinheiro de seu pai para ganho pessoal. Não parecia honesto para ela. Entendi. Se precisar de ajuda, você pode me ligar, Liz. Vou te dar meu número. Mesmo que seja só para conversar, sabe? Harry disse que aquela sensação que ele tem quando o dinheiro não resolve seus problemas começou a se acumular dentro dele. Ele queria ajudá-la de alguma forma, mas sabia que dinheiro não era a maneira de fazer isso, apesar de resolver quase todos os seus problemas pessoais. Uma coisa em que ele estava trabalhando era tentar ser um homem melhor sem seus privilégios. Sim, eu gostaria disso. Ela disse a ele com um sorriso. Não quero dizer isso de maneira rude, mas o que fez você de repente vir me procurar? Eu não tinha notícias suas há algum tempo, então. Pensei que estava certo sobre você simplesmente se esquecer de mim. As sobrancelhas de Harry murcharam, sentindo-se triste por ela ainda sentir o mesmo por ele, vendo sob uma luz semelhante à de seu pai. Não, eu nunca esqueceria você. Eu estava apenas ocupado, tão ocupado que estava ignorando as pessoas de quem eu gostava. Eu estava tão envolvido em tentar consertar os erros do pai que perdi de vista o que era importante. Eu sou importante para você? Liz perguntou timidamente. Claro, você é minha irmã. Somos a única família que temos, certo? Certo. Liz assentiu timidamente, esfregando o braço sem jeito. Ela não sentia o mesmo por Harry, ou pelo menos achava que não. No entanto, ele tinha razão. Ela estava com tanto medo de se aproximar dele, sendo cautelosa com aquele lado Osborne dele que poderia ser semelhante ao de seu pai. Ela não queria ser usada novamente, apesar de sentir algum tipo de amor familiar por ele. Liz, se estiver tudo bem para você, quero que tentemos ser uma família. Eu sei que é repentino, mas sinto que o mundo pode acabar a qualquer momento. Então devemos tentar aproveitar o tempo que nos resta com aqueles que nos importa, certo? Eu entendo se você não quiser, mas... Sim, quero tentar. Liz contou a ele. Você está certo. Nunca sabemos o que o futuro nos reserva, certo? Harry assentiu. Certo. Liz olhou para o relógio, vendo que seu intervalo estava quase acabando e se sentindo triste com isso. Bem, eu tenho que ir agora. Aqui posso te dar meu número. Liz estendeu a mão, fazendo com que Harry lhe desse seu telefone. Como ela disse, ela colocou seu número no telefone do irmão antes de se levantar. Vejo você mais tarde, Harry. Ela disse, sorrindo antes de voltar para seu posto. Harry também se levantou, acenando para ela uma última vez antes de sair da loja. Foi bom finalmente se reconectar com ela, especialmente porque ele sempre quis um irmão. No entanto, doía-lhe saber que o relacionamento entre irmãos terminaria se Eren não pudesse mudar o futuro. Poucos dias depois, Eren, Cindy, Lily, Flash e Gavin se encontraram dentro de uma pista de boliche, esperando Harry chegar com um suposto convidado. Você sabe quem ele está trazendo? Eren perguntou ao coletivo enquanto todos estavam sentados em uma mesa circular ao lado de uma rua, embora todos balançassem a cabeça em declinação. Não sei, somos os únicos amigos dele, pensei. Cindy disse, encolhendo os ombros. Porém, no momento em que conversavam sobre ele, Harry apareceu com a irmã ao seu lado, esfregando o braço dela timidamente e olhando para o chão. Ela realmente não tinha amigos fora das redes sociais, então sair com 5 estranhos e seu irmão, que ela ainda estava tentando conhecer, era desesperador. Ela é bonita, quem é? Cindy perguntou, olhando para Eren como se soubesse a resposta. Não sei.
A cor do cabelo deles é meio parecida. Ele não mencionou que tem uma irmã, devido à última conversa de Eren e Harry ser um evento exclusivo da linha do tempo. Harry nunca esteve motivado o suficiente para encontrar sua irmã nas outras linhas do tempo, pois estava focado em espiar. Em muitos deles, ele e Eren até brigaram entre si, mas Eren teve o cuidado de evitar qualquer situação que levasse a isso. Ei, pessoal! Harry se dirigiu ao grupo com entusiasmo antes de empurrar sua irmã gentilmente para se apresentar. Esta é minha irmã, Liz. Lembra que contei a vocês sobre ela? Oh, ela é a garota da mídia social? Eren perguntou, sem nem pensar se aquele era um assunto delicado ou não para ela. Assim que percebeu isso, ele acrescentou a sua declaração. Não que seja um problema ou algo assim. Todo mundo merece uma segunda chance, na verdade, todo mundo aqui fez algo de que não nos orgulhamos. Então, Cindy deu uma cotovelada na lateral do corpo de Eren, impedindo-o de falar. Finalmente Liz conseguiu falar. Sim, seu rosto estava começando a ficar vermelho de vergonha naquele momento. Ela não achava que alguém soubesse que ela era maluca além de seu irmão, então isso definitivamente não era algo para o qual ela estava preparada. Essa garota é realmente maluca? Quase todos pensaram em uníssono ao ver a garota tímida que estava escondida sob a máscara. É um conceito comum em psicologia que usar uma máscara faz com que a pessoa haja de uma maneira que normalmente não faria. É por isso que Eren se tornou mais falante, porque Harry se tornou mais agressivo, porque Cindy foi capaz de mutilar o Duende Verde e porque Maluco era tão extrovertido e hiperativo. Dá às pessoas a chance de mudar quem elas são. Prazer em conhecê-la, Liz. Lily acrescentou, levantando-se para cumprimentar a garota com um aperto de mão. Eu sou Lily Olister, namorada do seu irmão. Você está namorando ele? Liz pareceu surpresa por Harry ter uma namorada tão atraente, especialmente considerando todas as coisas que ela sabia sobre ele. Você não está um pouco fora do alcance dele? Assim que Liz fez essa pergunta genuína, todos caíram na gargalhada, até Lily deu uma risadinha. Liz riu sem jeito enquanto Harry ficou ali pasmo. Ele murmurou. Espere, o quê? Por que todo mundo está rindo? E assim, Liz se sentiu confortável em se juntar ao grupo, apresentando-se a todos, um por um, antes que eventualmente todos estivessem prontos para jogar boliche juntos. Liz nunca tinha jogado boliche antes, então cabia ao irmão mais novo ensiná-la. Enquanto todos tentavam determinar a ordem em que deveriam lançar, Harry foi o primeiro a chegar à pista. Quieto, quieto, eu te agraciarei com a presença do teu deus do bowling. Harry disse com confiança antes de agarrar uma das bolas de boliche mais pesadas com uma única mão, como se não pesasse nada. As pessoas muitas vezes esqueciam que ele também tinha tecnicamente uma forma de superforça graças às ervas de Kraven. Assista e aprenda. Com forma perfeita, Harry deu alguns passos à frente e lançou a bola para frente usando sua superforça, aniquilando totalmente os pinos de boliche à sua frente e acertando um golpe na primeira tentativa. Harry ergueu o punho antes de se virar e estender os braços. Como eu disse, deus do bowling. Eren foi o próximo, agarrando uma bola e fingindo que era pesada antes de se aproximar da pista sem dizer uma palavra. Usando um pouco de sua força de aranha, mas não muito para deixar isso óbvio, ele rolou a bola para frente, curvando-a perfeitamente antes de acertar um golpe. Eren limpou as mãos, virando-se para Harry com um sorriso malicioso no rosto. O boliche nada mais é do que física. Você pode trapacear com essa sua força o quanto quiser, eu tenho um músculo mais poderoso bem aqui. Eren apontou para sua própria cabeça ao dizer isso, fingindo que ele também não era um super-herói disfarçado, trapaceando usando sua força. Flash se levantou logo após a partida de Eren, ainda mantendo aquele elo competitivo entre os dois, só que de uma forma menos odiosa. Blá blá blá. Matemática, física, ciências. Veja isso. Flash agarrou a bola mais pesada antes de dar alguns passos à frente e lançar a bola sem nenhuma estratégia, como um míssil. Assim como Harry, ele erradicou os alfinetes antes de estufar o peito e retornar ao seu lugar. Todas as meninas olharam para os meninos com olhares indiferentes, pensando que eles estavam levando isso muito a sério. Genven foi logo atrás, derrubando 3 pinos antes de não conseguir pegar o sobressalente em sua próxima corrida. Cindy foi atrás dela, não tendo nenhum interesse em participar do concurso de medição muscular enquanto ela jogava a bola fracamente, como se não pudesse arremessá-la na estratosfera se quisesse. Ela acabou conseguindo um sobressalente, certificando-se de que parecesse acidental no processo. Lily foi atrás dela, lançando um golpe com facilidade devido ao fato de ela mesma ser uma jogadora decente. Por último, foi a vez de Liz, que se viu parada na pista com a bola mais leve na mão. Ela estava observando as estratégias de todos, mas ainda não tinha confiança em si mesma. Você pegou essa, Liz. Harry a encorajou, obrigando-a a fazer uma cara cheia de determinação. Entendi. Ela pensou consigo mesma antes de balançar o braço para trás com uma forma quase perfeita, fazendo com que as sobrancelhas de todos se erguessem antes de ela jogar a bola para frente. No entanto, a bola imediatamente curvou-se para a sarjeta. Ave, ela disse enquanto observava a bola continuar pela lateral da pista, sem acertar absolutamente nada. Está tudo bem, você tem o próximo. Harry disse a ela, obrigando todos os outros a participarem. Sim, você entendeu. Próxima tentativa. Mostre a esses alfinetes quem manda. Você conseguiu, garota. Só um pouco menos de curva da próxima vez e você estará bem. Liz imediatamente se sentiu melhor ao ouvir as palavras de incentivo de seus novos amigos, dando a si mesma uma sensação que nunca teve antes. Esta é a sensação de ter amigos genuínos, pessoas que se preocupam com ela, não da mesma forma que seus supostos fãs afirmavam. Este foi o verdadeiro apoio de pessoas que realmente se importavam com ela, algo que ela não sentia há muito tempo. Mais uma vez, Liz pegou uma bola de boliche antes de levar em consideração as palavras e conselhos de todos. Respirando fundo, Liz deu
um passo à frente e lançou a bola na pista, derrubando 3 pinos e fazendo com que todos ao seu redor explodissem em comemoração. Liz levantou os braços e gritou de forma fofa, chutando os pés enquanto ela realmente se sentia encantada no momento, liberando um pouco da personalidade maluca dentro dela. E assim mesmo, Liz Allan fez parte do grupo, descobrindo-se parte de uma família como sempre sonhou depois de todos esses anos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.